NFL, etc. 272, terça-feira, 2 de junho de 2026. Eu sou o Ticas e o clima de Copa do Mundo só não está maior na família NFL, etc. que o clima de Ravens e Cowboys no Maracanã. Jogo esse para o qual temos o orgulho de anunciar que estaremos com a equipe completa nas arquibancadas. Isso mesmo, eu, o Oli, Magal e Jay estamos com nossos ingressos garantidos, mas, porém, todavia, entretanto, não estamos garantidos por mérito próprio, nada disso. Afinal, nós aqui do NFL, etc., não somos privilégio, VIP, personalité, não somos nada disso. Mas, felizmente, temos apoiadores, mais que apoiadores, temos amigos do NFL, etc., diretoria, que são Infinities, Primes, Masters, e mais uma vez, esses amigos não mediram esforços para ajudar a comunidade NFL, etc. Então registramos aqui, primeiramente, nosso muito obrigado ao trio Parada Duríssima, Flávio Escolástico, Flávio Venâncio e nosso glorioso Ticketmaster, Fernando Pedrotti, que novamente nos estenderam as mãos, estenderam as filas virtuais, as faturas dos cartões, para tornar possível os nossos desejos de ver de perto a NFL no Maracanã. E não ficou só na gente do podcast não, tá? Teve membro apoiador ali da NFL, etc. diretoria, que também entrou no bonde da benevolência do nosso trio Ticketmaster aí e garantiu seu ingresso já na primeira pré-venda, lá na pré-venda da American Express. Então são momentos assim que nos deixam muito orgulhosos. Primeiro que a gente se dá bem, né? Claro, porque a gente também é favorecido. E segundo, que a gente vê esse senso de comunidade da galera, todo mundo se ajudando. É uma coisa sensível, gente. Tá falando de prestar cartão, receber valores altos, né? Os ingressos são caros e o pessoal tá sempre aí disposto a contribuir, então a gente fica muito feliz, muito emocionado mesmo e muito orgulhoso, de certa forma, dessa comunidade que criamos aqui na correria semanal do NFL, etc., desse podcast que você conhece, é tudo por causa de vocês. Então vai ser bom demais estarmos juntos novamente, dessa vez no Rio de Janeiro, nos eventos pré-jogo, nos eventos pós-jogo, se possível. Valeu demais aí aos Flávios, ao Pedrotti e também a todo mundo que acompanha mais de perto no dia a dia o nosso NFL, etc. diretoria. Vocês são muito foda. E pra você que ainda não entrou, por favor, né? Para de dar esse mole. Se cadastre logo no apoia.se/NFL, etc. A partir da faixa Patrick Mahomes. R$15 mensais. O famoso contrato amigável ao time. Você ganha o direito de ser incluído no nosso grupo. E quem sabe, numa futura oportunidade, vai contar também com os privilégios do nosso trio Ticketmaster. E sim, aqui a gente faz cortesia com o chapéu dos outros, sem vergonha, na maior naturalidade, não temos vergonha nenhuma e vamos que vamos. Falando em vamos que vamos, caso você não queira participar do melhor grupo de NFL do Brasil, apoiando este projeto mensalmente, não tem problema. Se você ainda quiser pagar uma cerveja para nós tomarmos juntos lá no Maraca, faça como justamente o nosso Ticketmaster, Fernando Pedrotti, mandou um Pixetra na semana passada, este apresentador aqui distraído, perdeu, mas traz agora. O Pixetra do nosso Pedrotti veio com simples e potentes dizeres: NFL no Rio, vamos! Então vamos agora, garantido com a ajuda do Pedrotti também, estaremos lá todos juntos, oficial, no Maraca para ver Ravens e Cowboys. Então faça como o Pedrotti, mande o Pixetra, manda o seu salve através da chave Pix, NFL, etc., podcast@gmail.com. Eu prometo que eu vou ficar mais atento, eu não vou deixar passar. Se chegar durante a live, eu não vou deixar para semana que vem. Eu leio enquanto estivermos ao vivo, beleza? Já falei por demais, então agora é a vez dele, a nossa voz da experiência, meu parceiro de Maraca, desde outros carnavais, o Wallace Matos, o nosso Oli. Fala sério, Oli, Maraca é bom, Maraca com NFL é melhor. Agora, Maraca com NFL, a equipe completa do NFL, etc., e a galera do NFL, etc., diretoria junto, aí é sacanagem, né? Fala, Ticas, fala galera da NFL, etc., ligadinha aí, a Gei vai estar com a gente também lá, primeiro contato interpessoal, a Gei a gente só conhece remotamente, aí vai ser a primeiro tete a tete, tomara que com bastante trabalho, que pretendemos arrumar algumas coisinhas a mais para quem faz parte da comunidade, para quem acompanha a NFL, etc., aguardem as novidades de imprensa do NFL, etc., durante a cobertura do Rio Game. E obrigado também à comunidade que confirmou, e mesmo que eu não fosse no jogo, eu já ia ter que ter a dura missão de prospectar bares para poder a gente confraternizar. Então, nas próximas semanas estarei no Rio de Janeiro, em missão oficial pelo NFL, etc. Verdadeiro sacrifício. Tá tudo lindo. É verdade.
além de prospectar bares para outras coisas aqui, um pouco menos importantes aqui de fora, eu vou prospectar no Rio de Janeiro também. Beleza? Brigadão a vocês. Um beijo pros Flávios e também pra a galera que nos ajudou demais, e sempre o meu coração especial ao meu rival de divisão, Fernando Pedrotti, que esse não adianta. Agora é um dilema pra mim, Ticas. Eu fico tentando ter ódio do Patriots, mas não consigo, porque eu lembro que tem o Fernando e principalmente o Theo. Aí eu fico com aquele pé atrás. Não dá pra separar. Não dá. Dá pra separar, não tem problema não. Dá pra separar enquanto os caras estão em campo. Agora fora de campo não dá. Fora de campo, assim, não dá pra poder zoar mais a torcida do Patriots. Você tem que fazer a ressalva. Eu fiquei nessa até o Patriots voltar a ser bom com o McVay. Agora que voltou, sem peso na consciência, tá? Mas eu já faço a ressalva. Eu xingo todo mundo. Menos o Pedrotti, não. A gente dá essa imunidade pra ele. E ó, como você já adiantou, nossa mais nova integrante também estará conosco no Maraca para ver o próprio time. Dessa vez, ela já foi no jogo da NFL em São Paulo, agora vai para ver o seu Cowboys. Então, também contou com a ajuda dos nossos irmãos da NFL de Sete Diretoria. Só que agora chegou a hora da verdade, Geisiane Carneiro, a nossa Gei. Seja sincera, queremos saber. Tá mais ansiosa para ver de perto Dak Prescott e Jerry Jones ou para ver os seus amigos da NFL etc. pela primeira vez? Não vale ficar em cima do muro. Diga a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade. É complicado. Boa noite, galera. Boa noite, minha equipe aqui e a diretoria que tá lá sempre apoiando a gente. Cara, é que assim, eu sendo do Cowboys, eu ia falar pra esperar depois do jogo, né? Porque dependendo do que acontecesse, ela falou, não, galera, eu vim pra ver vocês, deixa lá, o jogo é o de menos, né? Mas a gente sabe que não é todo dia que o nosso time... O Tica sabe, né? Não é todo dia que você vê o teu time jogando no teu país, né? Então... Tá difícil, porque também, como o Ali falou, eu só conheço vocês, né, aqui virtualmente, a gente fez todo o processo seletivo, digamos assim, virtualmente, então a gente vai ter aí finalmente um encontro, e que bom que vai ser num jogo da NFL, né, galera, a gente não precisou montar nada extra, né, etc, né, foi um jogo da NFL. Queria agradecer a galera do trio aí, que, já tava falando, galera, preciso de algum amigo de longa data aí, de um cartão Amex e tal. Queria agradecer também a Nanda Peroni, que vai me ajudar. Daqui a pouco a gente vai comprar as passagens ali. Também minha apoiadora número 1 aqui. E, galera, vai dar nós lá. Eu quero ver, eu vou querer pré-selecionar esses bares aí pra gente ver o que vai acontecer. Mas, assim, tô ansiosíssima pra conhecer não só meu time, né? Mas pra ver toda a galera aí e fazer uma baguncinha boa lá no Rio de Janeiro. E eu não conheço o Rio de Janeiro, tá? Minha primeira vez lá no Rio. Vocês aí moram pertinho, aqui pra mim é chão, tá? A G é a melhor pessoa desse podcast, né? A gente colocou pressão, a gente falou que não podia ficar em cima do muro, ela enrolou, deu volta. Pode falar que é o Dak Prescott, minha filha, não tem problema não. Fala que é o Sid Lamb, fala que é o George Pickens, o Jerry Jones, não tem problema. Pior que eu tô ansiosa pra ver o Brandon Aubrey, que eu gosto, e o Ferguson. Eu gosto muito do Ferguson. E ele é, tipo, eu tava procurando camisa dele, não existe, porque o cara é desconhecido praticamente, é o 87. É o tight end menos conhecido da liga, mas assim, eu gosto muito deles. Assim, claro, o Dak Prescott também, né? Mas é que o Dak, ele é polêmico, então vamos deixar pra elogiar depois. Então é isso, deixa a G em cima do muro, vamos trabalhar, dando alô pra galera que já tá desde cedo aqui. Hoje o chat bombou, hein? Hoje tá cheio, todo mundo querendo saber de Myles Garrett, será? Mandando aquele abraço pros maravilhosos Rafael Viana, Arthurito Del Papadex, Josafá Falcão, Daniel Genro, também confirmado já com a presença garantida no Maraca, Alexander Marques, e aí, tá falando do Cardinals aí, o Cardinals tá enrolado, hein? Vitinho Lemes, sempre mandando seu boa noite também, marcando sua presença, Washington Ferreira, nosso Anderson Brown, Léo Schiavi, Guilherme Farias, também encontro marcado em setembro no Rio, nos veremos lá. Pedro Lima, mais um carioca na área, Gilson de Souza, mais um torcedor do Cowboys, Victor Candemil, aproveitando a folguinha da aula para acompanhar ao vivo, seja sempre muito bem-vindo, e o nosso Lelinho Flávio Venâncio perguntando cadê o time Lelinho Amex, o bicho cantou. Então, realmente, Flávio Venâncio estendeu os seus cartões maravilhosos da American Express para vários apoiadores do NFL, etc., a quem a gente muito agradece. Chega de lero-lero, bora que bora. Hoje tem headlines, tem treta na TL e sim, ele está de volta, nosso glorioso TD ou Fumble. 10 minutos de introdução, você já sabe o que vai acontecer nos comentários, né? Nossa senhora, não começa a falar logo. Mas antes da gente falar do assunto principal, vamos fazer aquela... A gente sempre faz aqui um feedback
da batalha por ingressos, né? Hoje, no dia desta gravação, 2 de junho, começou a pré-venda do XP tradicional, todo mundo que tem cartão XP. Ontem, dia 1º de junho, foi o XP top de linha, que eu acho que é o Privilege, né? Eram 2 categorias mais tops. Na semana passada, onde conseguimos os nossos ingressos com a ajuda dos amigos, foi pré-venda American Express. E aí, a minha experiência, pelo menos no tempo que eu me dispus a ficar na fila, foi que, por conta de ser American Express, me pareceu que a galera não estava ou com contato de alguém ou realmente não tinha, e a demanda foi baixa. As filas das barrinhas, famigeradas barrinhas do Ticketmaster, estavam andando tão rápido que a gente acabou comprando ingresso a mais porque estava todo mundo chegando e a fila voltando e chegando de novo. Então a gente teve uma certa facilidade. Vocês também tentaram? Vocês só usufruíram da tentativa dos amigos? Como que foi esse processo? O que vocês puderam acompanhar? Eu saí da pré-venda Max com essa sensação de que essa primeira vez foi muito tranquila para quem tinha acesso a um cartão American Express. A de hoje, da XP, eu já vi muita gente reclamando que tentou finalizar a compra, não conseguiu, a meia não entrava, foi uma pré-venda mais tradicional nos moldes do ano passado. Eu cheguei a entrar na fila, Ticas, mas naquela, né, não sabia, aí quem foi conseguindo primeiro, acabei saindo, mas chegou minha vez de selecionar assento e tal. Mas é aquilo que a gente já tinha falado aqui quando anunciaram as vendas aqui, escalonadas daquela maneira, né? A American Express é muito mais voltado para fora do Brasil e para quem é americano que mora no Brasil, porque é um cartão que é muito mais usado pelos americanos mesmo. Ele não tem muita pegada no Brasil em si. Brasil mais é aquela concorrência tipo Visa e Mastercard, né? Estamos até entrando numa roubada por causa disso. Externamente, mas realmente acho que ficou restrito a esse público mesmo, que era americano ou que trabalha com diversos cartões e tem uma carteira recheada por aí, né? Não é o meu caso. Ou então quem já trabalha com negócios para os Estados Unidos ou com americanos, ou é americano, está aqui pelo Brasil mesmo ou fora. Sendo que o pessoal de fora ainda tem aquela galera que não precisa comprar, né? Que já comprou o Season Ticket e tal, sei que lá, e já vem numa excursão, já vai aproveitar para ficar, sei lá, uns 30 anos no Rio, né? Porque a pessoa vai chegar aqui no início de agosto, vai voltar só em dezembro. Vai falar assim, eu tava lá no Rio Game. Falar em casa que tava no Rio Game. Mas é isso, eu acho que a procura sendo menor por causa da restrição mesmo de pessoas que possuem American Express no Brasil, né? Eu não cheguei a entrar na fila, mas eu tava com o cartão da minha sobrinha que mora nos Estados Unidos e lá é muito mais comum. Então ela tinha o de lá e tinha o daqui. E inclusive beijo pra minha sobrinha também, porque ela me patrocinou várias coisas com bolas e equipamentos e coisas que vêm, né, internacional, porque lá é muito mais barato. Você vai no Walmart, tem equipamento para futebol americano. E a gente aqui no Brasil, né, aquela coisa boa. E então eu não cheguei a ficar na fila, porque daí logo surgiu ali os abençoados, né? Abençoaram a gente lá com a possibilidade de comprar. Eu falei, não, então fechou aqui, eu nem cheguei a entrar na fila. Mas eu acho que muito se deu por essa... E talvez não sei se o fato de ser o Cowboys, porque acho que o Jair Jones ele deve ter falado, eu quero que de alguma forma isso seja distribuído também para quem quiser vir para cá ver o jogo, porque querendo ou não, teve muita aderência nos outros, né, gente? E uma surpresa foi que o valor dos ingressos estava mais baratos. Então, eu acho que ninguém estava esperando. Eu mesmo falei, tá beleza, eu vou conseguir ir lá, mas se tiver um valor exorbitante, eu não vou, né, fazer essa loucura. Então, acho que o pessoal estava, além de não ter o cartão, também estava com essa coisa assim, vai ser mais caro? Vai valer a pena? Será que, né? Então, eu mesmo, tanto que eu esqueci, eu acordei no dia, já com a galera falando dos tickets, eu falei, eu quero, acabei nem chegando a entrar na fila. Mas acho que... Não tinha nem como você esquecer, gente. O meu celular começou a pitar, assim que abriu a vida, meu celular começou a pitar, mensagem. Falei, que isso? Então, o meu apitou justamente com a galera falando dos ingressos que tinha à disposição. Eu falei, não, então já seleciona, nem, tipo, não acordei o suficiente para entrar na fila. Mas acho que eles terem dividido a venda ali pelos cartões e bandeira e tudo mais, deu uma espalhada, né? Agora o salve-se quem puder vai ser no público geral, né? Que aí sim é o verdadeiro apocalipse ali da compra do ingresso, né? Que muita gente vai começar a reclamar, acho que nessa fase aí.
A gente vai fazer aquele rolê do tentar até para ajudar quem tá no grupo e às vezes tá trabalhando, não consegue estar online o tempo inteiro na fila da Ticketmaster, então a gente vai tentar fazer esse mutirão aí lá no nosso grupo. Se você quiser participar do mutirão, já sabe, apoia.se/NFL, etc. Ainda dá tempo de você chegar na venda geral. A gente se ajuda por lá. Beleza? Vamos ver, porque se por um lado tem mais gente interessada, por outro o Maracanã tem uma capacidade maior que o Itaquerão. Então, a dúvida é como que vai ser, mas dada a dificuldade da galera comentando a pré-venda do XP normal, que foi hoje, parece que a pré-venda vai ser aquela briga de sempre, né? Semana que vem a gente traz aqui o recap da briga por ingressos, da venda geral do jogo da NFL no Brasil. O papo é o seguinte, por que sempre tem a data do 1º de junho como uma data marcada aí para trades, para dispensas e que tais? Porque é o ano fiscal, é a mudança do ano fiscal. De certa forma, não o ano fiscal completo da liga, mas de certa forma, o que penaliza o seu cap salarial, ele varia até o dia 31 de maio e a partir do dia 1º de junho. Por isso a gente vê muitas movimentações nessa data. Né? Não tem a ver com o ano fiscal propriamente dito, mas tem a ver com a alocação do cap salarial. E aí, tava todo mundo esperando o quê? Oficialização da troca do A.J. Brown. Todo mundo já tava meio naquela de estar negociado, não vai para outro time, é isso que vai acontecer. Quando, de repente, vem uma bomba e estoura nas nossas mãos no começo da tarde da segunda-feira, dia 1º de junho, com o Myles Garrett trocado para o Rams. O que o Browns vai receber pelo Myles Garrett? Vai receber o Jared Verse, que eu acho que é, de certa forma, uma surpresa, e as escolhas de 1º round em 2027, 2º round em 2028 e 3º round em 2029. Com isso, o Browns ainda assume 60% aproximadamente do salário do Myles Garrett para esse ano, e o Rams comprova que está indo para o all-in. Então, pela primeira vez, um atual MVP da liga e um atual defensor do ano da liga estão no mesmo time em busca de um anel. O Rams mais uma vez joga o Super Bowl em casa, no SoFi Stadium, e a gente não sabe até quando o Matt Stafford vai estar por lá. Já tinha se movimentado muito bem, levando aqueles defensive backs do Chiefs. Então, tá indo pro all-in de fato. E o Browns finalmente decidiu capitalizar o que pode para poder seguir com o rebuild de fato, não ficar nesse rame-rame, nesse vai, não vai. É a famosa trade boa para todo mundo, sim ou não? É boa para todo mundo, menos pro Jared Verse, né, tio? Eu fiquei olhando aí, eu fiquei pensando, a única pessoa que eu pensei essa trade inteira foi o Jared Verse. Coitado. Ele tava lá no Rams, né, Los Angeles, estádio novo, time bom, galera empolgada, chance de Super Bowl e tal, do nada, batendo nas costas dele, falei, irmão, bora pra Cleveland, que tá vindo um homem aí. E aí, meu querido, ele deve ter tocado a musiquinha do Incrível Hulk, a antiga, do David Banner, quando ele ia embora na estrada lá, blam, 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 nos ouvidinhos dele. É claro que ele tem que ficar puto, né? Porque ir pra Cleveland, ninguém merece. Mas quando ele olha que quem tá vindo é o Myles Garrett, eu acho que o cara tem até que ter a humildade de falar assim, pô, eu sou bom, mas Myles Garrett é Myles Garrett, né? Mas aí ele tem que estar puto dobrado, porque ele queria jogar com o Myles Garrett. Imagina, porque assim, agora, por enquanto, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, por enquanto, a defesa melhorou tanto na secundária com o Trent McDuffie, que é um dos melhores cornerbacks, nickelback, safety que você tem na liga, que foi quem saiu do Kansas City Chiefs e foi pro Rams, e melhorou na linha, para fazer pressão no quarterback, que é o Myles Garrett chegando para poder compor essa DL aí. Se o Jared Verse estivesse do outro lado, eles tinham praticamente a melhor defesa da liga. E foi justamente isso que faltou pro Rams naquela final de conferência contra os Seahawks, para poder chegar ao Super Bowl. Então, melhorou do único lado que estava deficiente. Claro que o Devontae Adams no ataque não está ficando mais novo, né? O Puka Nacua está cada vez mais biruta, mas para poder pegar a bola, não precisa de muita coisa mesmo. Ele tem talento, e o Stafford também não está mais novo, mas no ataque o Rams sempre foi, sempre teve bem, né? O Kyren Williams correndo e tal, e agora o único ponto que eles deixaram a desejar está sendo bem reforçado.
E temos aí a possibilidade da desaposentação de Aaron Donald, que é um cara que ainda tem contrato, é do Rams, pode fazer mais um aninho aí para poder chegar. Aí, né, essa defesa vai ser imparável. Porque se você só consegue parar o Aaron Donald fazendo double team e às vezes não consegue. Você só consegue parar o Myles Garrett fazendo double team e às vezes não consegue. Você acha que qualquer outras duas pessoas, se botar eu jogando do outro lado da linha, eu chego no QB, pô. Mas e os 2 anos parados, hein? Não, isso aí é assim... Tudo bem que ele, pelo menos pelo que ele posta, parece que ele continuou treinando Então, até mais pesado do que quando ele jogava. Mas para voltar depois de 2 anos, eu imagino que seja também pro corpo, né, seja um impacto considerável, não? Eu não vou fazer a crítica que eu fiz, né, no post dele para internas, não, porque senão ele vem aqui me bater. Mas ele tá em forma, e para jogadores do naipe dele, do capacidade de talento que ele tem, muito pouco, ele precisa de muito pouco para poder voltar ao ritmo. E ele não precisa do Aaron Donald de agora, por exemplo. O Aaron Donald não precisa desaposentar e jogar na semana 1. Ele pode desaposentar e jogar na semana 10, na semana 15. Pode ter esse tempo inteiro para entrar em forma e chegar só na hora decisiva, onde precisa dele mesmo. Acho que se ele decidir fazer isso, vai ser uma jogada bem bacana do próprio Aaron Donald e homenageia o Rams, e o Rams é capaz de homenageá-lo de novo com uma corrida pro Super Bowl. Acho que o Myles Garrett já deve ter tocado aquele fio para poder ele ir, mas pro Myles Garrett, essa é um all-in, essa temporada é um all-in pro Myles Garrett e pro Rams. Acho que essa trade tem tudo para dar certo, de novo, menos pro Jared Verse, que já deu errado. Vocês falaram aí do Jared Verse, eu falando pelo Myles Garrett, eu acho que muitos... Porque a gente que acompanha a NFL, a gente tem os jogadores que você fala, pô, eu queria ver esse cara jogar mais. Eu sentia muito isso com o Christian McCaffrey no Panthers. Então, você para, pô, o cara não consegue jogar. O Myles, ele em campo o tempo todo, e aquela coisa que você vê que o cara tá cansado, dando 200% dele e não consegue jogar. Agora é a chance de quem gosta de ver o Myles Garrett jogar, ver ele jogar. Ele consegue, só que não dá pra você construir um time inteiro só com um cara que é defensor do ano e recordista de sec da história da liga. Exatamente. E o time terminou a temporada o quê? 4... Faz as contas aí, 13? Foi 4-13 que acabou o Browns? 5-12? Acho que foi. Cara, você constrói um time inteiro ao redor de um quarterback, né? De um cara mais fundamental, que consegue fazer mais a diferença. O Myles Garrett faz diferença pra caramba. Mas se o resto do time não vier junto, não adianta. Agora não. Agora ele é a peça que faltava num time que já é bom. Aí é outro papo, né? Exatamente, uma peça importante, né? Não tá só tapando o buraco, ele tá ali, ele vai ser diferencial nessa defesa. Então, aí pros fãs de Myles Garrett vão ter aí mais um motivo para assistir os jogos do Rams, que eu acho que também, como o Ali falou, tem tudo para ser um grande movimento aí, tanto do Rams quanto do Myles. Vai fazer toda a diferença, acho que pros dois, que nem você falou. É um all-in pro Myles, e o Rams agora ele vem para ser contender e para passar, né, para ir mais adiante do que foi na temporada passada. Nosso Guilherme Duque, que tá com o ingresso comprado para assistir Rams e 49ers, o 49ers, que é o time que ele torce, lá em Melbourne, na Austrália, chegou aqui falando que ele não sabe se ri ou se chora com essa do Myles Garrett. Cara, qualquer torcedor de divisão tem que chorar. Nós, torcedores de times da FC Norte, estamos rindo de orelha a orelha, porque a única coisa que prestava ali no Cleveland até então é o Myles Garrett. E aí o risco de machucar o seu quarterback, de tanto apanhar, é o Myles Garrett. Agora não tem mais isso. Agora, Guilherme Duque, a galera que torce pra Cardinals, como disse lá em cima, quem que foi? Foi o Alexander, né? O Cardinals, coitado. Olha para um lado, Seahawks campeão, reforçado. Olha para o outro, Rams com o Myles Garrett. Olha para o outro, que tá mais perto, é o 49ers, que todo remendado chegou em playoff e bateu na cara deles 2 vezes. Então a vida do Cardinals também, do torcedor do Cardinals, não tá fácil, né? Tá bravo. Eu quero ver agora, Ticas, o Brock Purdy agradecer a pancada, igual ele tomou ano passado, uma pancada do Myles Garrett no jogo, e falou assim, não, foi legal porque me acordou pra partida e tal, o 49ers ganhou do Browns. Quero ver, quando ele estiver lá perdendo de 10 pontos pro Rams, ele ir lá e falar, valeu, obrigado, Myles Garrett, você me dobrou no meio aí, quase quebrou minha clavícula e nós perdemos o jogo. Quero ver ele agradecer. Quero ver ele agradecer agora e ficar de graçola, né, depois de ficar apanhando. E aí, como a gente falou, é aquela coisa de um jogador que é lendário já, é um cara histórico já da liga, e você quer ver ter a chance de ser campeão,
ter a chance de ser mais relevante do que era em Cleveland, e ele acabou de ganhar essa chance. Então, assim, não é boa pessoa, tá, gente? Vamos lembrar. É um cara super diferenciado, mas não é boa pessoa, não. Tentou matar o Mason Rudolph, não podemos nunca nos esquecer disso. Mas o Aaron Donald também tentou matar o cara do Bengals lá no treino conjunto, pior ainda, né? Treinando, descendo o sarrafo com capacete na cabeça do cara desprotegida. Então, relevando isso, né? É legal Se a gente ver for, o cara se a gente for fazer um... tipo levantar assim, a capivara. Aqui em Minas a gente fala levantar a capivara da galera. Se a gente for ver na NFL ali os caras que são bons jogadores, mas são más pessoas, não sobra um time de futebol americano pra gente torcer. Então a gente tem que dar uma passada de pano. Não defendendo o assassinato de coleguinhas em campo, mas eles não fazendo isso com mulheres já tá de um melhor tamanho do que... Já coloca eles, né, num patamar um pouco maior do que a média. Ele pelo menos pegou um caboclo de 100 quilos também. É verdade. E aí o Guilherme Duque fala que ele não sabe se chora ou se ri, porque pelo menos o jogo que ele vai acompanhar ao vivaço em Melbourne subiu de patamar. É verdade, agora tem a estreia de Myles Garrett, vai ser em Melbourne, jogando com a camisa do Rams. Sensacional. E o que fica, assim, no geral mesmo, cara, pro torcedor deve ser muito gostoso, né? Você vê um time, o torcedor do Rams, o time que não descansa, o time que não se contenta, o time que, não vou ficar guardando pique aqui pra fazer rebuild, pra ser campeão daqui. Não, cara, o Matthew Stafford não vai durar pra sempre. A chance é agora, o Super Bowl é no nosso estádio, vamos com tudo. Não tem garantia que vai dar certo. Hoje o Rams é o favoritaço, disparou nas casas de aposta, tipo assim, muito na frente como favorito, aí 3 degraus abaixo, aí vem Seahawks pro B, Ravens e Bills, na proporção aí das odds dos sites de aposta americanos. E é justo que o Rams seja o favoritaço. Qual que é o problema do Rams? Montando essa máquina, indo com tudo para resolver esse ano ser campeão em casa de novo. A L5, o disco ali da lombar do Matthew Stafford, que a qualquer momento pode dar aquela pinçada, e aí você vai olhar para o banco e vai ter que vir o Ty Simpson para conduzir essa Ferrari ao Super Bowl. Aí eu não sei se vai dar pé, tá? Mas tirando isso, Stafford saudável, Puka na rua saudável e comportado, sem morder ninguém na balada, cara, o favoritismo é plenamente justificável, tá? É o favorito mesmo. Mais um checkmate do Les Snead, né, que a troca do Stafford foi ele que bolou, e agora essa do Garrett também. Como é bom ter um GM que pensa futebol americano, né, que tá ligado. E o nosso Anderson Brown tá chorando aqui, né, porque perdeu provavelmente o maior ídolo de toda essa geração de torcedor do Browns, e ainda teve que ver o nosso Rafael Viana, o torcedor do Rams lá no NFL, etc. diretoria, falando que, mas era o Jared Verse, né, não queria perder o Jared Verse. Tá vendo? Quem saiu pior nessa troca foi o Jared Verse, gente. Pois vamos focar nele. Mas eu entendo, quando a gente vai no draft e pega jogador bom, a gente fica um pouco doído quando tem que dispensar. Mas nessa aí não tem nem o que pensar, né? Não dá pra ter tudo também. Não dá, não. No cap salarial não cabe todo mundo. Nosso Washington falou da renovação do Drake London. Vamos comentar aqui mais pra frente no próprio Headlines. Nosso Rodrigo Felício perguntando, e o Bills, hein? Bills tá lá, né? Trabalhando com o DJ Moore, parece que tá criando sintonia com o Josh Allen, acho que vai aprontar, hein? Fernando Pedrotti, nosso Ticketmaster na área, dando seu buenas, passando para dar um oi, dizer que ingresso tá fácil, hein? Para ele sempre tá fácil. Ele tem algum canal de fibra ótica que chega primeiro lá em Santa Catarina e ele passa na frente de todo mundo nas filas. Ele é a Ticketmaster. É o Ticketmaster de pessoa, um abraço para ele, mas agora ele tá tendo que começar a dividir a alcunha com os Flávios também, com o Escolástico e com o nosso Lelinho. Luana Lotti, mandando seu boa noite, seja muito bem-vinda também, como sempre. Então, estávamos esperando A.J. Brown no Patriots, ganhamos Myles Garrett no Rams, uma troca muito, muito interessante, que eu acho que tem que deixar o torcedor do Rams muito feliz mesmo. Deixa os outros torcedores, como nós aqui, até com uma certa inveja, né? A gente queria que nossos times agissem dessa forma. Não é médio prazo, vai para pique, não. Se eu tenho condição, eu tenho um técnico que eu confio, eu tenho condição de ter um time bom para esse ano, eu vou atrás disso, depois a gente resolve, né? Já deu certo uma vez, vamos ver se vai dar a segunda. Aí, baixada essa poeira de Myles Garrett no Rams, veio a confirmação que a gente esperava. A.J. Brown no Patriots. A dúvida seria, qual o preço? Quanto o Patriots vai investir para tirar o A.J. Brown do Eagles, sendo que o Eagles não quer ver mais A.J. Brown pintado de ouro. Não tem mais clima nenhum. Antes da troca ser anunciada, os jogadores de cada time nos OTAs já estavam dando entrevista como se a troca já tivesse sido oficializada.
Os jogadores do Eagles já falavam do A.J. Brown no passado, e os do Patriots já falavam do A.J. Brown como se ele já tivesse ido pra lá, né? Num temporary aí, que não é temporary, mas assim, porque de jogador não é, né? É só quando é hierarquia de técnico, de GM e tal. Mas era só esperar pra assinar. E foi assinado com uma escolha de primeiro round de 2028 e uma de quinto round de 2027. Eu achei uma escolha de primeiro round, eu aqui, né? Da sala da minha casa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, estou achando muito caro dar uma pick de primeiro round para ele. Mas, né, guardadas as ressalvas devidas, eu achei caro uma de primeiro round. Eu acho que uma de segundo aí e uma de terceiro ficaria um preço bacana. Ele foi trocado do Titans para o Eagles por uma de primeiro round. São raríssimos os jogadores que são trocados mais de uma vez por escolhas de primeiro round, né, vezes consecutivas. E o A.J. Brown acabou sendo um cara desse. Por quê? Porque no Eagles ele não ia ficar. Não tinha clima. E o Patriots era o destino preferível dele. Ele queria se reencontrar com o Mike Vrabel. Ele é torcedor do time na infância. Lá no TD Fumble tem mais detalhes sobre isso. Será que o Patriots não conseguia pagar menos e levar assim mesmo? Porque se chega um outro time e fala assim, não, eu vou levar o A.J. Brown para jogar lá em Baltimore. Só que eu não vou te dar uma de primeiro, eu vou te dar uma de segundo. Se o Patriots der uma de segundo round, o Patriots vai ter a preferência. Então, eu achei um pouco caro. E vocês? O que vocês acharam desse preço da trade menos surpreendente da história? Eu achei que ficou barato. Falo por quê? Porque as escolhas do draft foi para 2028, a primeira escolha. E quando é para ano distante, equivale mais ou menos, cada ano que passa diminui um round. Então, ele acabou saindo por uma de quinto, uma de segundo e uma de sei lá quanto, porque vai ser lá para 2029. Tem né? uma tabelinha, né, que o pessoal faz esses índices assim para calcular o preço com as picks e tal. Então, acabou que ele nem saiu por primeira rodada, porque é para o ano que vem. E aí que eu falo que quando diz lá que o cara fala o que quer e tudo mais, o fato dele ter saído do jeito que ele saiu do Eagles diminuiu o preço dele. Ele podia facilmente, ele tá há 4 anos entregando mais de mil jardas. Então, assim, ele é um receiver de elite. E por que ele não merece uma primeira rodada? Porque o cara é polêmico, porque o cara não consegue ter apoio do vestiário, o cara não consegue fazer parte de um time. Então, o Patriots falou, beleza, eu vou levar, mas essa bomba aí, eu levo por, no máximo, uma aqui de quinta desse ano e uma de primeiro do ano que vem, e olhe lá. Então, assim, eu acho que ele mesmo baixou o valor dele nessa trade. Que podia, se ele fosse um cara, sei lá, um cara... né, que tem o apoio do vestiário, digamos que ele não fosse polêmico do jeito que ele foi, vocês não iam achar que foi barato, foi baratíssimo, mas não, foi caro, né, saiu, digamos assim, parecendo caro, por quê? Porque é o A.J. Brown, porque ninguém sabe se amanhã ou depois o cara vai estar xingando lá o Mike Vrabel, vai estar fazendo intriga com o Drake May, vai estar, sei lá, e pro Patriots, cara, o Drake May tava precisando, ele tava lançando bola pro Zé Ninguém lá, cara. Agora ele vai ter um A.J. Brown para pegar as bolas que ele tá lançando. Então, assim, para mim, né, no meu entendimento, eu acho que saiu barato por causa do próprio A.J. Brown. Não foi nem por mercado e tudo mais. Ele diminuiu o valor dele pelo comportamento dele, né? Então, achei que ficou baratíssimo. Agora nessa brincadeira aí, capaz de sobrar um Keyshawn Boutte pro Miami, né? Porque não vai ter espaço por lá. O Romeo Doubs já é o segundo, agora o A.J. Brown é o primeiro, e ele vai querer jogar. Então, bem-vindo a Miami, o Keyshawn Boutte. Mas, voltando, é o Zé Mané, que a gente acabou de falar, para quem o Drake May estava jogando bola. Mas eu achei relativamente caro, por conta até da maior prejudicada nessa troca, né, Ticas? Que foi a dona Diana Russini. Porque essa troca consolidada, ela demonstra que tudo que a gente falou dela lá atrás era verdade. Ela estava usando o relacionamento... Todo conflito de interesse, todo poder de manipulação através da mídia foi bem exercido. Exato. Então, é isso. Se eu falei que o Jared Verse foi o mais prejudicado na troca do Myles Garrett, ela é a maior prejudicada nessa troca aí. Porque ela estava antieticamente utilizando suas relações interpessoais, e aí, não importa a natureza que seja, para poder ter informação privilegiada e manipular o mercado de insiders e de trocas na NFL. Então, esse aí tem mais caroço nesse ângulo. Eu passo só um paninho, que é o meu mesmo argumento em relação a não ter outro time interessado, que seria possível o A.J. Brown querer ir, ele queria ir pro Patriots mesmo.
Eu acho que essa situação e essa troca nesses termos, independente dela ficar plantando essas formiguinhas aí na imprensa, eu acho que acabaria acontecendo, de qualquer forma. Supondo que o escândalo estourasse antes, ela já não estivesse mais trabalhando como insider do The Athletic. Eu acho que daria no mesmo com o passar do tempo. É claro que agora que está oficializado, a gente recapitula os reportes dela, aí fica muito na cara de que era uma informação privilegiada além de uma simples relação com a fonte. Era a única pessoa, né, Ticos? Era a única que estava dando inteira. nesses termos, Então, ficou mais feio. Agora, eu acho que até a garantia, vamos dar uma escolha de primeiro round logo, para acabar logo com isso e poder parar de falar de Dianna Russini e poder ter outro assunto aqui em New England, nas entrevistas e tudo, eu acho que pode ter até encarecido um pouquinho o A.J. Brown. Apesar de que, vou dar meu braço a torcer aqui, que o argumento da Jay me convenceu. Já não tô achando tão caro, não. Até por ser 2028, o primeiro round, por tudo que, o A.J. Brown não parece ser um cara muito bom de vestiário, não parece. Já tem jogador do Eagles aí dando graças a Deus. O Jordan Mailata tava dando graças a Deus que acabou essa novela, né? O A.J. Brown casou agora no off-season, o Jalen Hurts, que é padrinho do filho dele, ou vice-versa, nem foi no casamento. Então, não deve ser um dos caras mais legais de conviver, não. Mas, mesmo assim, mas a Jamie, história aí vou dar o braço a torcer que o argumento da Jamie me convenceu que não tá tão caro assim. Essa história aí do Jalen Hurts com o A.J. Brown é saborosíssima. Essa que envolve as namoradas, as esposas, essa é saborosíssima, essa é muito etc. A gente tem que fazer um especial se a gente conseguir mais informação, porque por enquanto tá muito, muito cru ainda pra gente discutir aqui. O Eagles tem um destino interessante após essa troca também. Porque se o Jalen Hurts não estava conseguindo conduzir o ataque aéreo, tendo o A.J. Brown para receber a bola, agora vai ter Devonta Smith e Makai Lemon. E aí? O A.J. Brown faz falta, cara. O A.J. Brown nessa bola funda e contestada aí é o cara que é diferente. E agora? Ou será que sem a maçã podre, a laranja podre no vestiário, com um coordenador ofensivo novo, um cara com mentalidade diferente, agora a gente vai ver aquele Jalen Hurts do Super Bowl, aquele cara que joga bola e é adorado pela torcida do Eagles. É uma história muito boa também para essa temporada. Fizeram cara de comentário, mas ninguém comentou. Então vamos seguir. Renovações. Trazendo do dia, essa é fresquinha. Agora vamos no bonde, vamos comentar das três e aí vocês comentam uma por uma. Fresquinha, acabou de sair. Drake London renovado com o terceiro maior salário de wide receiver atual na liga. Renovou por 4 anos, 141 milhões de dólares, podendo chegar até 150 milhões com os bônus. Então uma média aí, trabalhando com 141, né, que pode chegar a 150, mas vamos considerar 141. Uma média de 35,25 milhões de dólares por ano, que o colocam como terceiro maior salário de recebedor da liga. Então essa fresquinha, Drake London renovado. Só não sabe ainda se quem vai passar a bola para ele vai ser Tua Tagovailoa ou Michael Penix Jr. Semana passada, renovado também mais um recordista, e esse é o primeiro da posição. Safety mais bem pago da liga, o Derwin James, renovou por 3,75,6 milhões, sendo 57,5 garantidos. Com essa média de 25,2 milhões por ano, passou a ser o safety mais bem pago da liga, jogando pelo Chargers. Eu acho que o anterior, eu não sei se ainda era o Kyle Hamilton do Ravens, ou se alguém já tinha ultrapassado. Mas depois eu levanto isso. Agora, o Derwin James já tinha sido, no último contrato, o safety mais bem pago, ficou para trás, agora renovou, voltou pro topo da fila da posição. E o terceiro, que não foi necessariamente uma renovação, foi só uma reestruturação, ganhou um aumento. Quem que foi? Nico Collins, recebedor do Texans, reestruturou os 2 últimos anos de contrato, ganhou um aumento jogando a média salarial desses 2 últimos anos para 29 milhões de dólares. Se eu não me engano, 29 milhões esse ano, 29 milhões 200 mil ano que vem, então arredondando 29 milhões os 2 anos. Pergunta tradicional das renovações. Drake London, Derwin James e Nico Collins merecem ou não merecem? O Drake London foi renovado para não sair, né? Porque do jeito que estava por lá, ele já estava pedindo boné também, porque o Falcons não estava conseguindo atingi-lo. Mas dessa vez, assim, se depender do que a gente está vendo nesses treinos iniciais, parece que ele vai ser
bem acionado por lá, até porque o ataque aéreo é ele e o Kyle Pitts, acabou. Né? Não tem muito mais gente para poder fazer isso, não. Mas com algum ataque corrido consolidado do Falcons, acho que o time começa a se arrumar. A defesa ainda é muito prematuro dizer, porque eles não têm nenhum talento assim que destaca, né? Mas acho que com essa competição dos quarterbacks canhotos e tal, acho que o Falcons tem um respiro de temporada para ver, embora não acho que vá fazer playoff por causa disso. Deon James, merecidaço. Aliás, uma das poucas peças de destaque da defesa do Chargers que segurou a onda o ano passado inteiro, né, que teve um desempenho linear, porque o Chargers foi uma montanha-russa durante o ano todo. O Chargers que a gente achava que foi presente na estreia aqui no Brasil não se provou um time tão sólido assim, mas o James é uma das referências dessa defesa, e o ruim de você não renovar com um safety tão dominante assim, de defesa, é que você vai ter que botar um outro cara ali que a galera não confia. Então, o linebacker fica na dúvida, começa a duvidar os corners, e aí a defesa inteira fica jogando sempre arrepiada, receita para dar problema. E o Nico Collins o Texans é ele, né? É um dos caras que mais representa a franquia também. O J.J. Watt aposentou e ele meio que ficou sem muita referência, até por conta de ter trocado de QB pro camisa 4 lá para Cleveland. Acaba que o Collins virou esse ponto seguro num time que está em constante transformação. O negócio é saber se o quarterback dele vai funcionar, né, esse ano, porque ano passado não rolou, não. Para mim, os três foram merecidos também. O Derwin James, acho que, por mais que hoje o safety mais bem pago ali, mas acho que daqui 1-2 anos ele já vai ser superado, né? Acho que assusta um pouco ele ser o mais bem pago na categoria, mas é um mercado que evolui muito rápido. Então, não é um valor tão assim pra você ficar de queixo caído, não. Dos três, né, que renovaram, para mim, o que mais me chama a atenção é o Nico Collins. Eu acho que muito justamente porque ele tá em constante evolução e, cara, se deixasse para renovar daqui a pouco, facilmente passaria dos 30 milhões, 33 milhões. Então, aqui foi um acertaço, né? Ele é o time. Então, para mim, os três muito merecidos. Não, nada a contrapor disso. Eu acho a do Nico Collins interessante porque foi um aumento significativo e que ainda coloca ele ali entre os 10, mas já passando do 10º recebedor mais bem pago. Por quê? Porque a gente ainda trata de um certo Nico Collins hipotético. Né? Tá na moda do Neymar hipotético, existe um Nico Collins hipotético. Quando tá jogando muito, machucou. Quando tá saudável, o quarterback tá cego, não tá enxergando ele. Então a gente ainda tá esperando aquela temporada para estabelecer mesmo, de colocar a bola embaixo do braço e falar assim, Houston, agora eu tô no primeiro patamar, agora eu quero ganhar nível de Justin Jefferson e Ja'Marr Chase. Ele parece ter esse potencial, só que até agora, né, teve bons brilhos aí, mas não teve constância, regularidade. E de resto, o Drake London eu acho que já tem, né, essa regularidade aí, até trocando de quarterback com Kirk Cousins, com o Michael Penix e aquela confusão do Atlanta, até antes mesmo com o Desmond Ridder, e ele conseguia virar umas bolas. Então eu acho que o do Drake London já tá um pouco mais garantido aí. Sem essa renovação do Drake London aí, certamente ele ia pedir troca até o trade deadline. Agora eles até seguram por causa do contrato. Teve mais uma renovação hoje também. Mas essa eu não consigo, nem eu vou te falar. Teve alguém que comentou lá na NFL de diretoria, eu acho que foi o Josafá, não tenho certeza, não quero ser injusto aqui. Falou assim, a gente acha que acompanha a NFL, mas a gente ouve uns nomes aí que a gente fica, quem? Pois é, o Nick Herbig. Sabe quem é o Nick Herbig? É o edge rusher do Steelers, renovou por 4 anos até 100 milhões de dólares, sendo 41 ou 42 milhões garantidos. Então, quando você vê também esse degrau, você sabe que é um trabalho de agente querendo ficar bonito na foto, né? Pode ir até 100 milhões. O cara tem que ser defensor do ano, bater recorde de sec, ganhar o Super Bowl e jogar os 20 jogos da temporada contando playoff. Ou seja, não vai bater 100 milhões nunca. Você tem que pegar os 4 e 42 garantido ali e mais um agradinho, mais um brinde aí no contrato. Mas esse eu confesso, tá? Minha ignorância, não vou te enganar entre o merece e não merece. Pra vocês, merece ou não merece? É o inverso do Tom Brady, né? Que reformava os contratos dele para poder ficar pequeno,
Mas as metas que ele tinha que alcançar, que eram impossíveis, ele alcançou todas. Aí foi ganhando, enchendo a burra de dinheiro. Eu não sei quem é esse. Então o único podcast de NFL com sinceridade é o NFL Etc. Porque você vai ouvir a concorrência, o cara vai falar, não, mas ele teve ótimos números de pressão aí que eu assisti no tape. Pelo amor de Deus, né? Não, tem um outro que a gente dá uma olhadinha, vai atrás, mas isso aí vou falar pra vocês, galera. Vocês vão me perdoar. Até porque parece que o cara vai olhar a linha dos Steelers e não vai prestar atenção no TJ Watt. É a única pessoa, no 90, ela olha o 90 e acabou. Não, mas tem um segundo ali, que é o... cara, eu não vou lembrar o nome, obviamente. Highwater. Tá vendo? Fala. Não é Highwater, não, mas ele tem um nome assim, parece um nome composto. Eu sei como é que é. Que é bom jogador também, porque como o TJ Watt anda muito machucado, esse cara é o que me dá dor de cabeça. Mas eu sou rival de divisão, então naturalmente eu presto mais atenção. E mesmo assim o Nick Herbig passou abaixo do meu radar aqui. Mas vamos dizer que merece. O Wash confirmou aqui, foi o Josafá que falou, realmente a gente acha que conhece os caras e sempre vem um que a gente não conhece, né? Pra terminar o Headlines, Russell Wilson não estará em campo esta temporada. Foi confirmado como novo comentarista da CBS, ao invés de ser reserva do Gene Smith jogando pelo Jets. E aí? Sair desse jeito, para continuar morando em Nova York, os estúdios da CBS são lá, vai continuar envolvido no futebol americano semana a semana, sendo analista, provavelmente na vaga que era do Matt Ryan, né? Antes do Matt Ryan assumir como presidente de futebol do Falcons, era o Matt Ryan que comentava na CBS. É uma senda honrosa, e a expectativa, vocês acham que Russell Wilson vai mandar bem como comentarista, sim ou não? Eu acho que a jogada foi boa, porque ele vai deixar de estar no banco de um time para estar toda semana na TV ali, aparecendo nacionalmente e sendo lembrado. Mais lembrado do que você sendo reserva, né? Enfim. Mas se ele vai mandar bem, eu tenho minhas dúvidas, porque eu não queria dizer que ele não tem carisma, mas ele é sempre muito polido, muito educado, muito... As coletivas dele sempre são muito, com as palavras muito bem colocadas, e a gente sabe que quem que faz lá é os caras que falam o que pensa, quem que faz sucesso, né, quem que são os caras que são lembrados na TV, é um Jason Kelce da vida, é o Tony Romo, o Troy Aikman, o próprio Tom Brady, que conta ali os bastidores de como que era, que tem essa fala mais fluida e menos preocupado em provar alguma coisa. Então, se ele vai mandar bem, acho que só o tempo vai dizer, mas eu tenho minhas dúvidas, porque além de você ter, claro, uma análise técnica, de você saber comentar o jogo, e falar do tackle, falar do sec, você tem que ter, cara, os elementos, etc, né? Você tem que falar, olha, mas aí quando acontece isso, lá no vestiário os caras estão... E eu não sei se ele vai fazer isso. Não tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir ter essa, digamos assim, fazer a pessoa ligar a TV para ver ele comentando o jogo. Eu acho difícil. Até porque parece que nos últimos tempos que ele jogou, ele era o chato do vestiário, né? Então, exatamente. E eu, por exemplo, eu às vezes prefiro ver o jogo pela DAZN pra ver o Peyton Manning comentando, cara. Eu acho massa. Eu acho o cara, ele fala, ele tem umas sacadas bacanas. Eu acho difícil você fazer isso com o Russell Wilson, mas assim, vamos ver. O Peyton Manning tem tanto carisma que ele até alimenta o Eli, que tem zero carisma. Sim. Fica legal. Em contrapartida, o Russell Wilson transpira essa vibe meio cringe, né? Meio deslocadão. Meio... Ele vai tentar forçar a barra pra ser engraçado. E vai ficar forçado, artificial. Então eu não tô botando muita fé nele comentando, não, viu? E o Peyton Manning, ele tem tanto carisma que a gente ficava zoando a propaganda do replay lá, mas aquela do Peyton Painting, passa tantas vezes e, cara, eu amo. Toda vez que passa eu vejo ela inteira. Então, assim, não tem, tem coisa que não dá pra você adquirir com curso, ou você tem ou você não tem, não adianta. É verdade. E assim, eu até poderia falar que igual o Tony Romo, ele podia começar a apostar naquele negócio de ler a jogada antes e anunciar o que vai ser, mas ele não estava fazendo isso nem quando estava no time de futebol americano. Como é que ele vai fazer isso na transmissão? Jogando lá com o playbook, ele não estava conseguindo fazer, imagina. Eu achei pesado. Para a gravação. Tô curioso, mas é mais uma atração pro começo da temporada, vai. Mas a chance de ir bem, pelo menos de início, eu acho pequena, às vezes surpreende, né? Tá faltando a gente falar da notícia que movimentou o time do nosso Magal, que continua voando por aí. Mas antes da gente entrar na notícia mais recente do Giants, a gente tem que retomar o quê? A fofoca da semana passada. E para falar de fofoca, a gente chama ele, o Treta na TL.
na repercussão da fofoca que mais movimentou a liga na semana passada, o Giants decidiu disponibilizar os principais atores envolvidos na polêmica sobre defender ou não Trump e tal. E aí eles foram disponibilizados para entrevista logo após os treinos nos OTAs dessa semana. O Jackson Dart, primeiro, tentou sair pela tangente, deu explicações genéricas ali sobre a oportunidade de apresentar um presidente mandato num evento. Ele começou com uma declaração, um statement, que ele começou falando sozinho por 4 minutos. Aí começou a falar que tem tios que foram militares e serviram nas guerras. E aí quando o repórter, ele acabou a declaração, justificando por que ele estava no comício do Trump, e um repórter perguntou, né, se ele entendia o porquê desse alinhamento dele com o Trump, dessa participação no comício, ter incomodado os colegas de time, aí ele falou que era só essa declaração que ele ia dar, não ia responder mais perguntas sobre o assunto. Já o Abdul Carter foi direto, botou os pingos nos is, explicou por que ele criticou publicamente o Jackson Dart e reafirmou que as escolhas individuais, cada um tem o direito de fazer, é normal, mas elas não podem se misturar com a representação coletiva do time do Giants ali. E que ele sentiu que a presença do Dart lá, falando Go Big Blue, falando do time o tempo inteiro, representou ali uma coisa que ele não defende. O Jameis Winston, como esperado, fez um discurso emocionado sobre a união dos povos, e o John Harbaugh, também como esperado, disse que a treta vai fortalecer, vai unir ainda mais o time. Já o Trump, também como esperado, se manifestou na sua Truth Social, xingando quem falou mal do Jackson Dart e defendendo o seu novo meninão, dizendo que ele ganhou muito dinheiro, ficou milionário, porque as vendas de camisa do Jackson Dart depois da participação no comício estouraram e ele ficou em primeiro lugar. Então, tudo dentro do esperado, eu acho. Menos o Abdul Carter. Eu acho que o Abdul Carter ele foi mais articulado e foi mais objetivo na defesa do ponto dele do que os demais que se manifestaram ali a respeito. Agora, uma outra coisa que eu achei louvável, eu quero saber de vocês. A assessoria pegar e botar todo mundo para já dar entrevista, já falar sobre o assunto, um depois do outro, já tira isso do caminho, deixa repercutir e segue a vida. Isso eu achei legal, mas eu não sou assessor, né, Wally? O que você achou? Eu já ia falar assim, quem ficou melhor nessa treta toda aí foi a assessoria do Giants, que isso é de manual. Se você tem uma crise eclodindo e se essa é interna, esclareça o mais rápido possível com as informações que você tem, e não precisam ser informações não conflitantes. Essas podem ser informações conflitantes e que gerem alguma repercussão depois. Como você não vai entrar na cabeça do Abdul Carter, nem do Jackson Dart, nem de mais ninguém e mudar a opinião deles, porque isso hoje praticamente é impossível, você vai ficar com uma versão de um lado, outra versão do outro, e é isso aí, e as pessoas vão se dividir para lá. Não vai expor mais a marca New York Giants no assunto. Acabou, primeira oportunidade, vamos embora, treino, bate o capacete, agora é concussão, o problema é torcer tornozelo, romper a LCA, e até no pós-treino saíram abraçados o Carter e o Dart, então realmente o trabalho foi completo. Até o final da limpeza da barra ali, eu acho que foi muito bem feito. Falando como assessorias pessoais, foi muito mal a do Jackson Dart, primeiro, porque o statement dele não deu nenhuma justificativa, na verdade, não justificativa, mas explicação para ele expor a marca New York Giants. Porque ele, Jackson Dart, pessoalmente pode fazer essa escolha. E aqui não estou tomando nada e nem falando de A ou B ideologias em si. Ele não pode chegar num púlpito e puxar Go Big Blue e expor a marca New York Giants, NFL, entendeu? Todo mundo sabe que ele é um quarterback da NFL. Todo mundo sabe que ele é o Jackson Dart. Ele já subiu no púlpito, ele não precisa reafirmar de novo aquilo lá em cima, tentando colar a marca New York Giants a qualquer tipo de ideologia. Se ele estivesse lá puxando um protesto em favor da Palestina e gritasse Go Big Blue, estava errado do mesmo jeito. Vamos deixar isso claro para todo mundo falar, porque às vezes as coisas têm que ser ditas, né? Parabéns a do Abdul Carter, que deixou ele ser sincero. E aí me pareceu o statement mais sincero disso tudo aí foi o do Abdul Carter, porque ele exatamente falou isso, ó. A hora que o meu quarterback subiu no púlpito e gritou para a torcida do Giants apoiar ele naquele momento, ele estava dizendo
mostrando para todo mundo que o Giants apoiava aquela postura. E eu me senti no papel de dizer, olha, nem todos os Giants, nem todo o Giants pensa dessa maneira. E é isso. O que deu o direito do W. Carter falar foi o movimento que fez o Jackson Dart. E o James Winston deu a informação mais bacana de todas, entre os três. A assessoria dele já é muito boa, porque ele vai virar, provavelmente, o líder de alguma revolução lá nos Estados Unidos, de alguma maneira. Achei que você ia falar repórter da Copa do Mundo, pô. Não, repórter da Copa do Mundo ele já vai ser o melhor. Do naipe Snoop Dogg na Olimpíada. Mas ele vai virar líder de alguma revolução lá nos Estados Unidos, cara. Tenho certeza. Porque ele fala emocionadamente, mas a fala dele tem substância e tem informação. Ele falou, cara, esses caras sentam um do lado do outro nas reuniões de time. Esses caras foram draftados juntos. Esses caras são mais do que irmãos quando a gente está aqui dentro. E isso, pra gente, é o que importa. Então, assim, eles não saem na porrada por causa de ideologia deles. E você que é civilizado também não deveria. Você pode debater, você pode ter uma ideologia completamente diferente do seu amigo, da sua amiga. Você não pode ser mente fechada para querer brigar com ele por causa disso. Até porque quem tá em cima não tá nem ligando o que vocês estão fazendo aí embaixo. E aí, o que eu adorei foi isso. E casa muito com a coisa do Harbaugh. Por quê? O Harbaugh vai aproveitar isso aí para poder falar assim, gente, ó, cada um daqui é um indivíduo, cada um tem suas opiniões do vestiário para fora. Passou aqui para dentro, entrou dentro daquele campo, é todo mundo Giants, é todo mundo de azul, vambora. É isso. O Ali falou que é importante falar, né, para as coisas não serem confundidas, mas às vezes nem falando, né? Você fala e ainda vai ter confusão, mas precisa desenhar. Exatamente, você tem que fazer um mini tutorial explicando que não tem a ver com a questão política em si. Como foi falado ali, se ele estivesse fazendo o contrário, também estaria errado. Se ele estivesse apoiando qualquer outra coisa que não faz parte do time e que não representa todos do time, isso a gente fala torcida, jogador e tudo mais, ele fez errado. E aí o Carter, ele teve a melhor fala, por quê? Porque ele teve argumento. Ele falou, olha, eu me senti assim por causa disso e disso e disso. E o Jackson Dart, eu senti que ele não teve argumento. Ele falou, porque ele tentou explicar, mas ele falou assim, galera, realmente eu estive equivocado na minha, mas ele não acho que talvez não tenha tido essa liberdade para fazer isso. E aí foi aquela coisa, né? Falou, mas não falou. Falou, mas não disse nada. Gente, se ele tivesse falado assim... Mas eu acho que ele não podia falar que estava equivocado, galera, porque se ele fala, aí quem tá apoiando ia virar hate pra cima dele também. Sim. Isso. Entendeu? Não, mas assim, se ele fala mais ou menos isso, assim, isso aí, eu não tive tempo de escrever um discurso pro Jackson Dart, né? Mas assim, galera, eu fui representar uma posição ideológica pessoal minha, foi uma honra apresentar o presidente dos Estados Unidos e tal. Eu só me equivoquei em ter chamado os gritos de Go Big Blue ou ter exposto a marca New York Giants. Se eu deixei a entender que todos os Giants pensam dessa maneira, não, nós somos um grupo heterogêneo, somos todos companheiros, somos todos aqui, o único pensamento positivo, o único pensamento igual que a gente tem é fazer o Giants ganhar jogos de futebol americano. Sim. Ponto. Ele já estava bom, mas a explicação dele já vai se enrolando. 4 minutos é muito tempo para falar, gente. E a questão de terem jogado isso é importante, por quê? Porque o próprio Giants deu ninguém vai fazer um grande multi disso aqui. A própria instituição vai resolver aqui com os jogadores. Porque, por exemplo, se o Patriots faz isso lá com o Mike Vrabel lá, fala, cara, senta aqui e fala o que tá acontecendo. Não vamos deixar ninguém, a NFL, fazer um evento em prol disso, ou colocar o jogo no dia tal para que, né, para abrir a temporada e isso estourar lá na frente. Então, realmente, eles falam, não, aconteceu com o time, tá envolvendo, tá afetando o time, vamos resolver no time, né, e aí, com certeza, né, tipo, cada um deu a sua declaração lá, umas mais felizes, outras um pouco menos, mas acho que pro Giants foi bom. E o Harbaugh tem razão nisso. É uma coisa que ele vai poder usar. Falar, vocês são indivíduos, pensam, divergem, mas aqui dentro todo mundo é Giants e é isso que importa e bola pra frente, agora é começar. Então, realmente, eu acho que isso, de alguma forma, como falou, né, o próprio Jackson Dart já saiu abraçado com ele no time, eles são, jogam juntos, foram draftados juntos, tem uma ligação lá, e eu senti que foi muito nisso, assim, tipo, o Carter falou, mano, o que você tá fazendo? Tipo, foi meio que até, assim,
ele tinha a liberdade para falar isso nesse momento, eu acho. No recreio da quinta série ele ia dar um merece. Isso. Que é aquele tapa que você leva atrás da cabeça. Isso, ele ia dar, então acho que foi meio nessa, assim, mas acho que já deve estar meio que resolvido, não há mais motivo para se preocupar, a menos que se repita, que seja uma coisa que, pô, né, lá pra frente volte a acontecer, que ele não, mas acho que o Jackson Dart deve ter aprendido que ele tem todo o direito, como todos nós temos, de expressar as nossas preferências, nosso livre-arbítrio, desde que a gente não faça com que outras pessoas se sintam representadas por coisas que elas não querem, né? Então, basicamente é isso. E aí eu acho que a prova de que o Jackson Dart estava tenso e também trocou o pé pelas mãos primeiro, começa a falar, igual o Michael Scott no The Office, ele começa e não sabe onde que vai acabar, né? Aí começa a falar que o tio que serviu não sei aonde, que ele defende valores patrióticos, meu amigo. Os democratas, os rivais dos republicanos do Trump, são os caras que mais bombardeavam, que mais mandava militar pra fora, então não tem essa, porque eu sou trumpista porque eu defendo o militarismo lá, não tem isso, então já demonstrou uma falta de senso mesmo ali, de consciência política, com o argumento que ele usou, começando a falar dos tios que serviram alguma força aérea americana, sei lá, alguma, não é força aérea que eu queria falar, alguma, como é que fala? Força Armada americana, então já começou errado por aí, e aí vai se enrolando e o trem não acaba, né? O discurso não acaba e continua, e aí o repórter já tá esfregando a mãozinha pra perguntar. Aí eu sabia que se o cara cutucasse, ele não ia responder. E outra, pessoal que revira, igual reviraram o Mike Vrabel e Diana Rossini, foram revirar as curtidas dele nos posts da campanha. Aí ele tá curtindo lá aquelas coisas que, por mais que você tenha diferença ideológica, você não tem argumento pra defender. Porque é coisa misógina, homofóbica, xenófoba. Então, como que você vai defender? Sim, eu sou um quarterback da NFL, eu sou xenófobo, eu sou misógino, eu sou homofóbico. Realmente não tem defesa. Não tem defesa argumentativa que se possa fazer hoje, em 2026, com esses tipos de valores que ele estava referendando com um like no Instagram ali. Então, tentou sair pela tangente, não conseguiu, mas eu acho que, no geral, a poeira vai baixar mesmo. Eu acho que o trabalho da assessoria foi bom. Em breve, não falaremos mais de polêmica de Dart trumpista, talvez, né, se o time for bem. Se o time for mal, aí o vestiário tá rachado, existe uma polarização no vestiário do Giants, não tá deixando o time render. E isso faz parte, né, da fofoca aí, da treta Giants 2026. No chat aí já tem uma emendada pra próxima aí que vai ser boa. Pois é, e aí o nosso Carlito chegou aqui já adiantando as contratações, porque logo na sequência dessa baixada de poeira da treta, tentando virar a página, na segunda, o Giants divulgou que estava recebendo para testes na segunda-feira aí os seguintes wide receivers. Por quê? Porque o Gunnar Osweltzer, que é o retornador, inclusive, também estourou o Aquiles. Lembra da entrevista do Zay Flowers falando que os treinos do Harbaugh eram muito pesados, quebrava todo mundo? Já é o terceiro jogador do Giants que está fora da temporada por lesão, só nos treinos voluntários. Nem começou a bater capacete ainda de pad. Só nos voluntários tem 3 jogadores já fora da temporada do Giants. E aí, o retornador se estourou, precisamos de wide receivers, beleza. Vamos chamar a galera aqui para fazer um teste. A galera é Odell Beckham Jr., Juju Smith-Schuster, Braxton Berrios e Anthony Miller. Tamo na dúvida, quem que a gente vai contratar? Vamos contratar, tá na dúvida? Contrata todo mundo, quase todo mundo, né? Só o Anthony Miller não foi contratado. Então, Odell Beckham Jr., Juju Smith-Schuster e Braxton Berrios estão contratados pelo salário mínimo de veterano, pelo menos até o training camp do Giants. Claro que o destaque é a volta do filho pródigo, Odell Beckham Jr. de volta, vestindo a azulzinha, muito provavelmente vai pedir a 13 de volta, né? É natural que peça, porque foi muito reconhecido com esse número de camisa lá em Nova York. E a dúvida que fica agora é, será que também um ano e cacetada parado? Será que faz o roster final? Vai chegar no corte ali dos 53? Vai conseguir se despedir de Nova York numa nota melhor, uma nota mais feliz do que foi quando ele foi trocado para Cleveland lá, ainda no primeiro contrato? Sim ou não? Bom, dos 3 aí, eu acho que o Juju Smith vai ser o que vai mais brigar por espaço ali, porque o Odell ele já tem, né, uma certa narrativa. Então, a torcida acho que vai abraçar, vai querer vê-lo jogar. Acho que se ele conseguir só
finalizar a carreira dele vestindo a camisa do Giants ali e saindo no próprio time, né, fazer uma despedida ali decente, acho que ele já tá no lucro, porque realmente tem questão de idade, histórico de lesão, enfim. E o Berrios, ele tem a questão de que ele também joga ele é versátil nas posições, ele joga em outras posições, então no caso até da lesão ali do jogador de special teams, ele pode ter essa vantagem, digamos assim, né, então agora é ver se passa do training camp, né, temos que ver se vai pra frente, porque se for, eu acho que vai ser, se fosse torcedor do Giants, ia estar ansioso para ver um jogador que saiu da forma que saiu, voltar pro meu time, vai ser uma coisa meio que retratação histórica, igual aconteceu com o Gronk lá no Patriots, né, assinou um contrato de um dia para aposentar, para terminar como jogador do time, acho que é mais ou menos nessa pegada aí. Agora, resta saber se algum deles vai conseguir estar lá para receber as bolas, né, porque no final do dia é isso que tem que acontecer, né? Tem que ter um receiver lá que realmente aguente uma temporada inteira, que a gente sabe que não é fácil. Aguentar, a gente sabe que o Odell não aguenta, porque ele não aguentava nem quando ele estava no Rams, que foi decisivo para poder fazer o Rams chegar ao anel. Sacou? Foi o último time que ele decisivamente contribuiu. No Ravens ele não contribuiu decisivamente, contribuiu, Tico? Contribuiu decisivamente pro Lamar ficar feliz e aceitar a renovação que tava aquela novela toda, lembra? O Ravens, inclusive, pagou uma grana que ele já não tinha condição, sei lá, na época, 15 milhões, sei lá, até mais, por ano. Na época ele já tava na descendente total. Mas com a negociação dele, o Lamar virou e falou assim, pô, legal, é parça, vai me ajudar, vou renovar. Aí ficou o Lamar. Então, saiu barato. Então, ele tem muita narrativa, né? Não dá pra negar. Gente boa ele é. Porque, por exemplo, em Miami também ele era essa peça agregadora ali, de vestiário também, e assim, jogar não jogou muito não, mas ficou lá algum tempinho e tal, é bonito as fotos dele com o uniforme de Miami. É o tocador de pandeiro do ônibus do time indo pro jogo. Isso. Ele é o oposto do A.J. Brown. Exatamente, é o outro polo, cara. Ótima comparação. É tipo ser aquele menino que tá com a panturrilha fodida ficar na seleção brasileira, é o que ele vai ser, é o tocador de cavaquinho, é isso aí. Mas tá bom, contribuiu de alguma maneira. Mas lá no Giants, tava precisando de recebedor, gente. E nessa escalação aqui, Odell Beckham Jr., Juju Smith-Schuster e Braxton Berrios, eu tenho certeza que eu já tive os três em algum time de fantasy meu de 2018 pra frente. Eu tenho certeza que uma hora, se eles não estavam ali jogando, eles estavam em um no banco, outro na IR, né? Assim, eu tenho certeza que eu já tive esses caras. Braxton Berrios você não teve não, cara. Você me desculpe. Tive sim, porque eu gostava do anãozinho. Eu gostava de ter um anãozinho. Aí o Edelman aposentou, eu ficava procurando os anãozinhos. Aí era ele, era o de Tampa Bay, que virou o anão do Brady também, que eu esqueci. É o outro Miller, o Scott Miller? É o outro Miller, Scott Miller, exatamente. O Scott Miller. E eu acho que desses três aí, o Braxton Berrios, como a Jay falou, vai ser o mais aproveitado porque ele é um grande retornador. Mas e que tem chance de fazer special teams. Mas de contribuição aí, só o Juju pode dar alguma esperança do Giants ter um recebedor nesse corpo aí de três. Vocês lembram que vocês estavam em Itaquera e tava lá Odell chegando de helicóptero com o Neymar, não foi? Não teve isso? Então eu acho que a comparação é até válida. Depois de toda essa polêmica de convocação, vai Neymar ou não vai pra Copa, aí vai chegar no corte dos 53, e aí? Odell Beckham Jr. mantém pra vender camisa, pra ficar bom com o patrocinador ali, deixa ele ficar aí, né, dando tchau pra galera na arquibancada, a criançada vem com a bolinha pra ele assinar ali o autógrafo, ou corta e não vamos ocupar uma vaga do roster que só tem 53 por um cara que de repente não vai entregar em campo. Porque eu acho que um ano e meio depois de ser dispensado no Dolphins, ano passado ninguém quis arriscar, eu não sei se consegue ajudar minimamente. No Ravens eu acho que foi uma temporada de 300 e poucas jardas, se eu não me engano. E assim, qualquer jogador draftado aí de fundo de banco produz isso, né? Então dentro de campo eu acho que não é a questão. A questão é se fora vai levar. O problema, Ticas, é que você manter um jogador assim que não contribui no banco, é que você vai ter que usar. Uma hora, é igual o terceiro goleiro, né? Exato, o problema... uma hora tem que usar. Pois é. Olha aí, ó, Bernardo Grilo, salve, já com os ingressos na mão pro Rio Game, espero todos vocês aqui no Rio de Janeiro aí, mais um que se deu bem nas pré-vendas, por enquanto, da Ticketmaster. Nosso Carlos César também, salve para os melhores podcasts de NFL do Brasil, muito obrigado pela consideração.
27 de setembro, tamo no Rio juntos, hein? Pô, tô gostando de Vem. Galera, parece que no Rio tá mais animada, hein? Nada contra o pessoal de São Paulo, não, mas o pessoal tá numa vibe aí mais animada pro jogo do Maraca, hein? Ou será que é por conta do Ravens, ou é por conta do Cowboys? Por causa do Cowboys, claro, com Não, certeza. vamos instigar o bairrismo, porque o bairrismo, ele viraliza na internet, tá? Vamos instigar essa briga aí. A gente que... Melhor, mas eu acho que é por causa do Rio. A gente tá aqui em Minas, a gente tá lá no Paraná, então a gente pode jogar a bomba ali pra eles resolverem, não tem problema. A gente é nem Rio nem São Paulo, pra frente. Quer dizer, nem direita nem esquerda, isso mesmo. Gê, eu tenho certeza. E aí, assim, eu não sei onde é que você vai estar no estádio, eu quero que você filme a sua reação na hora do aquecimento do cinturinho. Não, porque se não tiver a primeira fileira aqui, inteira ali fazendo a jogada de quadril... Vou fazer um conteúdo sobre. Vamos gravar. O Spurs estava entrando na quadra esses dias, na final de conferência da NBA, com a... E eles são de San Antônio, hein? Eles não são nem de Dallas, eles são de San Antônio. Bom, seguindo nas fofocas, já em Minnesota, tudo indica que o J.J. McCarthy tá puto com a contratação do Kyler Murray. Em entrevista após o treino, o nosso Nine soltou várias farpinhas pro time e pro novo colega, dizendo que a relação dos dois é igual a de colegas de classe, cada um de um lado da sala, e que a obrigação de ensinar as coisas é dos técnicos, insinuando aquele climinho ali de... climinha gostoso, cada um por si, e os técnicos por todos, e deixa arder essa disputa. É claro que os setoristas que acompanham o Vikings acompanharam os primeiros treinos aí voluntários, as primeiras OTAs, e disseram que o Murray é claramente, ó que surpresa, né? Claramente o líder na disputa pela posição de quarterback. Claramente melhor nos treinos ali o nosso glorioso baixola Kyler Murray. Vocês acham que J.J. McCarthy ganha alguma coisa sendo azedo? Demonstra personalidade ali? Ele pode ser reconhecido positivamente por conta desse ranço que ele fez questão de demonstrar ali? Ou ele só tá insatisfeito com a contratação, ele não soube controlar, o media training ali não funcionou e ele soltou o verbo que ele tá insatisfeito mesmo? Ele tá puto e não tem experiência com os microfones, né, Ticas? E aí soltou o verbo e claramente, óbvio que o Kyler Murray ia ser melhor que ele na comparação direta, pelo menos agora. Porque o J.J. McCarthy tem o quê? 2 snaps, 5 snaps, 9 snaps na carreira. O Kyler Murray já joga futebol americano tem quase uma década, né, na NFL. Então, é um cara que já viu muita coisa, passou por 2 times, é um cara que sabe como é que isso se transporta pro corpo de recebedores, os lançamentos, o que ele quer de uma rota. O J.J. McCarthy jogou, tomou uma porrada e foi embora. Virou reserva. Então, ele não tem muita experiência de jogo que o próprio Kyler Murray já teve, já até superou. E mais, ele continua insistindo em jogar bolas assassinas para os seus recebedores. Hoje teve uma que eu assustei. Eu fiquei vendo, eu gosto de ver esses resumos de OTA que os caras fazem para zoar. Ele lançou uma bola pro Jordan Addison que, se tá de pad, o Jordan Addison tinha partido no meio no treino. Não é nem um jogo, não. Num jogo alguém tinha matado o Jordan Addison. Mas se fosse um treino, o corner chega na costela do Jordan Addison, tá todo esticado para poder pegar a bola com uma mão e assim, né, tentar salvar o J.J. McCarthy. Eu sei que o Jordan Addison não faria isso dentro de um jogo, porque ele sabe que não ia se expor assim. Mas por que lança uma bola dessa? Ele viu o que ali? O cara tá claramente marcado pela frente e por trás. O que ele viu ali? Ele tava tentando só lançar o Jordan Addison? Pra que fazer esse lance? Então, se ele não tem essa experiência, não tem nem discernimento dentro do campo para poder fazer, e não tem essa experiência com os microfones, mantenha isso no básico. Fala assim, é muito legal ter um novo companheiro que é mais experiente do que eu, vou ver o que eu posso aprender com ele. Acabou. O J.J. McCarthy ele prova aquilo que a gente fala, que prospecto de drafts não tem como você dizer que o cara vai vingar na NFL, cara. Nada que você possa garantir. E uma prova é o J.J. McCarthy, porque tem ainda gente que se pega no J.J. hipotético, no que ele poderia ser, no que ele talvez venha a ser, só que além dele não estar jogando o suficiente para isso, ele tem o psicológico de um homem branco americano que pega o microfone e fala, como o Jackson Dart fez. Então, autoestima de milhões.
É, aquela coisa. Então, assim, ele ainda se acha no direito com tudo isso que o Wally falou de criticar ou dar a entender que não gostou, que tá bravo. Até mandar um salve pro Josafá que falou lá da poltrona lá, que alguém mandou lá que vai ter a poltrona JJ pra trocar comigo, porque daí eu falei, gente, vocês podem... Tem o Jair Jones, mas também tem o JJ McCarthy. Na dúvida, eu prefiro ficar na minha mesmo, porque realmente, assim, não tá conseguindo fazer nada nem dentro nem fora de campo o nosso meninão aí. O Léo Schiavone tá aqui falando que ele é tão bom quanto o microfone quanto lançando a bola. Parece mesmo. Eu vou fazer o advogado do diabo, tá? Respeitando o nosso Léo, que tem lugar de fala como torcedor de Minnesota. Eu gostei, cara, porque eu achei que foi um azedume muito sincero ali. Pelo menos ele teve uma responsabilidade. Pra carreira dele vai ser... A nós é bom. Vai ser ruim? Porque é o cara que não fica respondendo o cara que sai do campo do nosso futebol aqui, ele o time tem que ficar mais atento à saída de bola e vamos trabalhar pra recuperar o placar no segundo tempo. Não. Ele jogou e falou assim, não... O time achou que era melhor essa contratação, então eu tenho que abaixar a cabeça e trabalhar porque eles acharam que incrementar a sala de quarterbacks é melhor pro time como um todo. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que trabalhar e lutar pelo meu espaço. E aí, ele tá te ajudando? Como é que é a relação? Não. Cada um de um lado da sala, igual no colégio, e quem tem que treinar e ensinar é o técnico. Eu gostei, cara, eu senti personalidade nele ali. Agora, não adianta também você se bancar dessa forma e não conseguir ganhar nem do Kyler Murray, que saiu enxotado de Arizona, que vira a noite jogando COD, né? A bola e a marra, elas têm que andar pelo menos próximas, não é junto, mas pelo menos próxima, com a bolinha que o J.J. McCarthy jogou até agora, num sistema que é reconhecidamente um dos melhores para desenvolver quarterback, do Kevin O'Connell. E aí ele vir cantar essa marra de que ele tá chateado porque trouxeram concorrência com o Kyler Murray, aí eu acho que é onde ele se perde. Mas a declaração em si, esse fogo, né? Às vezes, quem sabe, é até um xadrez 4D de quem contratou. Inclusive, acabaram de contratar um GM novo. Não foi o responsável por levar o Kyler Murray, mas o Nolan Tesley é o novo GM do Vikings. Ele era assistente do John Schneider lá em Seattle e agora foi contratado para assumir o cargo de GM do Vikings. Então, eles ligaram lá pra Miami também, tentando tirar o nosso vice, que mal assumiu agora. Já ia embora. Já ia embora. Quer ser promovido? Aí Miami... Foi promovido 2 meses atrás, quer ser promovido de novo? Vamos conversar. Miami ia perder um vice-GM antes da temporada. Seria a cara do Miami uma dessa, né? É, a cara do Miami. E aí, eu gostei, assim, da personalidade. Eu só acho que a personalidade tem que vir junto da bola. Então, se não tá com bola ainda, joga no garantido. Vai ali pra imprensa e fala, não, que bom, né? Um cara que tem mais experiência, a gente vai aprender um com o outro, se ele não quiser ficar só se submetendo, né? Assumindo aí uma submissão como menos experiente, como um quarterback pior. Não, a gente vai aprender um com o outro e vamos pra essa disputa aí. Tô empolgado pra essa disputa. E não, ele veio com o ranço todo. Eu gostei da personalidade, eu gostei como pauteiro, porque eu acho que isso ajuda, né, etc., nas pautas semanais aqui. Mas para a visão que a NFL tem dele e para o trabalho dele, eu acho que vai ficar muito feio se ele não conseguir chegar nem perto do Kyler Murray nos treinos, e aí vai ficar todo mundo, nossa, botou aquela marra que não queria concorrência, e o cara não consegue virar uma bola sem matar o próprio recebedor. O Léo fala aqui, né, que o John Jennings foi contratado agora também, é especialista em bola contestada, ele já foi para ajudar o J.J. McCarthy. Então, complicou para ele. Mas o fato da personalidade ali, eu confesso que eu até gostei do nosso Nine. O bom é que a gente já tirou disso que ele vai ser um melhor comentarista que o Russell Wilson. Já tá na frente, porque ele pelo menos dá uma entrevista polêmica, ele bota um salzinho ali no negócio. Já fala mais sincero, né? Menos... vai ter mais o que contar lá na TV. Menos cringe, por menos isso padrão. que o Ticas gostou. O Ticas gostou porque ele foi mais Emerson Sheik e menos Caio Ribeiro. Exatamente. Então ele gostou por causa disso. Olha, e o Léo Schiavone mandando aqui... bananão. Exatamente. O Emerson Sheik era só chegar com o microfone perto dele, ele não interessa, qualquer hora ele falava alguma coisa polêmica. Mas é igual... E o Léo Schiavone... É meio Neto, né? Meio Neto, né? O Neto... então, exato. Não Caio Ribeiro. O Léo Schiavone tá mandando bastidores aqui da contratação do novo GM, que mandaram embora o cara que dispensou o Sam Darnold e trouxeram quem levou o Sam Darnold lá pro Seahawks. Que foi quem fez a transação como assistente. Tá claro aí. Tá claro aí a inconformidade da diretoria do Vikings com a troca. Ele realinhou ali os planetas agora, né? Ele falou, não, beleza, tinha feito uma cagada lá atrás, vamos arrumar aqui agora.
Ou seja, daqui a pouco o Sanda de volta no Vikings, hein? Ó, eu prevejo que falaremos mais de Minnesota essa temporada do que na passada. Parece que tem tretinhas por vir aí de Minnesota para alegria ou tristeza, não sei, do nosso Larry Schiave, né? Acompanhem, não deixe de acompanhar toda terça a partir das 19 horas aqui no NFL Etc. E ele está de volta, hein? Nosso TD Fumble voltou para matar a saudade. Bora! Acertou a miserável. Desse Faustão da vinheta, talvez a gente não estivesse com tanta saudade assim, mas vamos lá. Orgulho atual da cidade de Nova York. O time do Knicks está nas finais da NBA contra o San Antonio Spurs e, como era de se esperar, os jogos da série na sua lendária casa Madison Square Garden têm preços quase tão abusivos quanto os da Copa do Mundo de futebol. Por isso, o wide receiver do Jets, o Garrett Wilson, disse que está torcendo muito pelo título do time primo ali do basquete, mas que ele vai assistir só pela TV, que o ingresso está muito caro. Aí vamos lá saber quanto que tá esse ingresso. O Knicks estreia no jogo 3, no Madison Square Garden, e para esse jogo, lá em Nova York, você encontra ingressos a partir dos $4.500, podendo chegar até $28 mil. E o Garrett Wilson, para a gente ter um contexto, ele tem um salário anual médio aí de $32.500.000 por ano. Então o ingresso vai de $4.500 a $28 mil. O salário anual do Garrett Wilson é $32,5 milhões anuais. Jogador da NFL, milionário e pão duro. É TD ou fumble? Eu vou dar um TD, mas eu vou dar um TD controverso, porque eu não faria. Eu me daria fumble se eu fizesse. Mas eu acho TD por quê? Porque a gente está acostumado aqui, por exemplo, a comprar ingresso. Por que eles colocam o ingresso a esse preço? Porque tem quem compre. Então, você vai continuar aumentando o valor do ingresso e as pessoas vão continuar comprando, porque onde tem procura, tem oferta. E eu acho que é importante as pessoas que têm condição e que têm visibilidade, principalmente, mostrar isso. Falar, galera, não vou pagar esse preço no valor. Talvez para que o torcedor fale, pô, se o cara que ganha 32 milhões não vai pagar, eu vou deixar de pagar meu aluguel para ir? Não sei. Vou pensar, porque daí talvez diminua a procura e talvez os caras pensem em baixar o valor. Mas isso extremamente falando de economia aqui, de uma reação em cadeia, que talvez não aconteça. Se eu tivesse 32 milhões por mês, por ano, eu iria em todos os jogos, todas as finais, Champions League, Roland Garros, eu iria em tudo. Eu sairia viajando o mundo para ir em todas as finais, Copa do Mundo, eu iria nos Jogos Olímpicos de Inverno, eu estaria em tudo. Mas acho importante a nível de representatividade, de o cara falar, olha, tá absurdo. Porque lá nos Estados Unidos, a gente pensa que lá porque eles vivem muito melhor que a gente, mas muitas pessoas de lá não conseguem ir em jogos da NFL e da NBA. É muito caro. Realmente é muito caro. A maioria dos americanos não consegue ir em loco assistem pela TV. Então, acho que a nível de representatividade, de mostrar isso, né, para os torcedores, eu dou um TD. Mas, assim, totalmente hipócrita, porque eu iria em tudo. Se eu recebesse uma vez na vida, não precisava ser anualmente $32 milhões. Uma vez, se eu recebesse $32 milhões na vida, eu já iria em todos os jogos por um bom tempo. Mas vou dar TD também, mas é por um outro aspecto. Vocês não entenderam, pô. O Garrett Wilson tá cantando alguém pra poder ganhar um ingresso de graça, um camarote de algum jogador, pô. Quer um arroba, pô. Ele quer ficar lá, de boa, no camarote do pivô do New York Knicks e no camarote do Spike Lee, sentado lá da quadra com o Spike Lee. Aí que tá, mas ele não tem essa carcaça ainda, olha. Porque esse jogo vai estar lá, os tradicionais, né? Spike Lee, o Ben Stiller, o Chalamalé, a Jenner, lá, a galera reconhecida ali, já ocupa em Nova York, o Jimmy Fallon, já ocupa as cadeiras da primeira fileira inteira. O Garrett Wilson não é ninguém nessa fila do pão, não. Não, mas aí ele ganha um camarote, ele não precisa ficar ali sentadinho ali do lado. Ele só cantou. E aí, nessa cantada, achei genial. Ele tem dinheiro pra poder bancar o próprio camarote, mas é assim, né? Um cara seguro, um cara bom. Até, afinal, ele está no New York Jets, você não sabe que hora que o time pode acabar. E lembrando que viralizou, não sei se foi semana passada, retrasada, o Travis Kelce com a Taylor Swift lá assistindo Cleveland, se não me engano. Tava lá na primeira fileirinha, pagou ou não pagou? Jamais saberemos. Se alguém tiver informação, passa pra gente aí.
só a título de informação, é verdade para a maioria das franquias de basquete dos Estados Unidos, menos o Memphis. Na FedEx Arena, lá de Memphis, você compra ingresso para poder assistir a NBA a $2 na hora da partida, não é nem no dia, na hora da partida. E o anel superior dela costuma ficar fechado porque não tem tantos torcedores. O Memphis está tentando vazar de lá. No nosso grupo, tivemos 80% fumble, e eu tô junto da maioria, porque eu invisto proporcionalmente... Populista! Proporcionalmente, eu invisto muito mais do meu salário em ingressos para eventos não tão bons quanto uma final de título, um jogo de final de NBA. Vamos lembrar, a última vez que o Knicks chegou numa final da NBA e perdeu foi na década de 90. A última vez que levou um título, que ganhou a NBA, foi na década de 70. Meu amigo, eu sou do esporte, eu tô ali ligado. Se bobear, eu sou parça dos caras do time. Eu ganho 32 milhões de dólares. Eu podia ganhar 3,2 milhões. Eu podia ganhar 320 mil. Eu tiraria 28 para pagar ali, entendeu? Aí depende também do quanto o time representa para você. Mas eu tô com a maioria. Vocês são mão de vaca, igual o nosso Anderson Brown e o Vitor Candemil. Então vou citar nominalmente aqui os mão de vaca do grupo, que falaram que é TD, mas para mim é fumble. Tem dinheiro, tem mais que ir. E outra, não existe experiência hoje no mundo de presença ao vivo que seja compatível com qualquer esporte. Qualquer esporte em relação a mas tem a máfia das apostas, não, mas não, isso é verdade. Imprevisibilidade, a questão da adrenalina ali, da emoção, de saber o que vai acontecer, não é num cinema, vendo um filme que você vai ter. Você vai ter também, mas de outra forma, né? Essa experiência de comunhão de um público inteiro, de um ginásio inteiro, de um estádio inteiro, com uma coisa que você não sabe como vai acabar, é só o esporte que proporciona. Então, acho que por isso o investimento tinha que ser até maior. O que o Ticas quis dizer com isso é venda o seu carro e vá pro jogo da NBA. Venda o seu carro e entra no ônibus e vai pra final. Se você conseguir ir na final de Lima, vai. Eu tô vendendo o meu pra ir pra Copa. Ó, falando em preços e despesas, na NFL, a casa do Falcons, o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, é famosa por ter os melhores preços de alimentos e bebidas nos jogos. Aí o dono da franquia, o Arthur Smith, disse que, ao contrário dos seus comparsas da liga da NFL, ele vai manter os preços populares nos jogos da Copa do Mundo, que serão sediados lá no seu estádio em Atlanta. Aí só para citar alguns exemplos de preço, né? Esse vai ser o único estádio onde você vai conseguir comprar cachorro-quente e pipoca por $2 cada e uma cerveja latão por $5. Em todos os outros latão estádios... Latão 550, né, Ticas? Aquele latão 550, não é nem o latão... Não, mas da artesanal tem a do 473 também. 550 é a Bud Light. Pilsen normal, isso. Então, ele tá aí na contramão dos preços que a FIFA e os outros donos de estádios estão praticando. Manter os preços populares dentro do evento esportivo mais caro do mundo. É TD ou fumble? É TD, até porque o Arthur Smith é um cara que, na verdade, é uma brincadeira ali pra ele, né? A gente vê o que o Falcons e na realidade, ele não precisa explorar muito mais do que isso pra poder ganhar. E ninguém, botar a pipoca a $20 e a cerveja a $18 ou $30, não vai fazer ninguém ficar mais rico ou mais pobre. Então, ele pode dar esse agrado pro pessoal. Amamos Arthur Smith, TD. TD, porque melhor do que ir no evento esportivo é você ir no evento esportivo, tomar sua cervejinha, comer sua pipoquinha, sair no intervalo, naquela muvuca para comprar um cachorro-quente. Então, TDzaço. Se todo mundo, se é uma coisa que é mais acessível e todo mundo ou grande maioria que vai ao estádio tem a possibilidade de fazer isso, é TD. TDzaço, né? Como o Oli muito bem disse, e também lá no nosso grupo deu 100% de TD. É óbvio. Pode ter 70 mil pessoas comprando cerveja e cachorro-quente, que não vai fazer diferença se o preço, eu acho que o preço base, pelo menos pelo que eu acompanho, é coisa de 3, 4 vezes o preço que ele tá cobrando lá em Atlanta. Pra fortuna dele, não faz diferença. Agora, quando ele mantém o preço mais embaixo, pra galera que tá lá consumindo, faz muita diferença no final de 3, 4 horas que você fica no estádio, e pro marketing, todo mundo achando que o Arthur Smith é o dono mais legal da NFL, tá pensando no público. Cara, isso aí é incalculável, mesmo por um bilionário. Então é TD dos dois lados, pelo marketing, pela imagem que ele cria para ele como um dono bonachão, e pro cara que tá consumindo, tá economizando muito. TDzão pro nosso Arthur Smith.
Ticas, só lembrando que você falou desse preço aí, lembrar pra galera se preparar pro dia do jogo lá da NFL no Rio de Janeiro, porque atualmente no Maracanã, 15 conto uma latinha de 350 ml. Então, por isso que a nossa NFL, etc., Tailgate, Party, que na verdade é só a gente encontrando no boteco com um nome diferente, precisa ser feita, porque aí a gente economiza um pouquinho, já dá uma calibrada antes e chega feliz para ver o Lamar bater no Cowboys da Jay. Seguindo no rumo das finanças, só que de outra forma agora. Vou trazer uma filosofia aqui nesse momento. Na ausência do Magal, alguém precisa filosofar neste podcast, né? Um beijo para ele, estamos com saudades. Vamos lá. Na NFL, assim como na vida, é muito importante saber a hora de parar, de não insistir em algo que você não leva a jeito ou que não te dá retorno, de não ficar alimentando falsas expectativas de sucesso enquanto lida com a dura realidade do estresse e da ansiedade. Talvez seja pensando nisso que o Jerry do Mayo decidiu novamente se afastar do futebol americano e voltar a atuar na área de finanças, aceitando a vaga de Managing Director, diretor de gerenciamento? O que será que é essa vaga, né? Da Fifth Down Capital, um fundo de investimentos e capital privado, segundo o seu próprio LinkedIn. Então, trabalhar na NFL por trabalhar em banco é TD ou fumble? É TD, né? Pra mim é TDzaço. Ele tá fazendo o processo inverso. A maioria das pessoas que trabalham no banco quer ser um jogador da NFL e ele vai fazer o caminho inverso mostrando que ele pode, né? O Gerard Mayo, na verdade, assim, ele dividiu, né, a parte da carreira dele que ele jogou bem com Tom Brady, Rob Gronkowski, com Julian Edelman. Então ele não é tão lembrado na época que ele produziu alguma coisa. E aí o que sobrou pra ele é jogar agora em baixa performance. Então, cara, se você tá nessa pegada, realmente vai fazer alguma coisa que, sei lá, seja mais valoroso pra você nesse sentido. Porque você fica lá tomando porrada também, jogando, treinando, é uma coisa cansativa, né? Então, eu dou TD pra ele, e eu também sou uma pessoa versátil, que já mudou de área, não de profissão, mas de área de várias vezes, e eu acho que isso é importante na vida, você saber a hora de você dar um passo talvez diferente do que você está fazendo. Dicas, eu vou dar fumble, sabe por quê? Ele vai fazer a mesma coisa que ele estava fazendo na NFL no banco. Ele vai treinar a gente, gerenciar a gente, fazer dinâmica de grupo. Isso a gente supõe, né? Porque não tem cargo mais genérico do que diretor de gerenciamento, né? Managing Director. Então... Tá gerenciando o quê? Exato. Mas ele vai chamar a dinâmica de grupo por mês, ficar lá dando palestra motivacional para a equipe se motivar, a equipe de vendas se motivar a vender, né? E no final das contas, o que conta é o seguinte: quanto é que ele vai oferecer a mais para quem bater meta e bater recorde lá no banco. Então, acho que no sol, se bem que lá em Boston era difícil ficar sol, né? Mas assim, ao ar livre e falando com o pessoal vendo jogo de futebol americano por perto, é mais legal fazer isso do que fazer isso num banco. Eu vou dar fã. Mas é mais puxado, né? É puxado, a temporada é longa, você fica ali, eu acho que é mais puxado. Mas é mais legal. Você vai lá ficar no teu ar-condicionadinho lá, é mais tranquilo, entendeu? Eu vou dar TD, porque na vida atual, no mundo capitalista atual, a gente é muito instigado a estar sempre ambicionando mais, a crescer mais, a ganhar mais, a fazer mais coisas. E às vezes a felicidade está no simples. Às vezes ele está feliz trabalhando de 9 a 5 ali no banco, ganhando o salário dele, podendo cuidar da família, não tem que ficar virando noite fazendo game plan para enfrentar o próximo adversário, vendo tape, dormindo no sofazinho do escritório do CT, igual a gente vê. Às vezes ele tá ali, sai, para no happy hour, toma cerveja, chega em casa, vê um Thursday Night Football na quinta-feira. Pô, existe uma vantagem, uma alegria também, uma felicidade no simples. E muitas vezes o mundo e a NFL, com essa coisa da meritocracia, quem faz mais, quem dedica mais tempo, quem se esforça um milímetro a mais, é até isso potencializado. Eu acho que a paz de espírito do cara que passou por essa panela de pressão de ser o substituto do maior técnico da história, o cara que se dedicava ao ponto de viver em função disso, né? A família mesmo vinha em segundo lugar, o resto da vida em segundo lugar. E é por isso que ele virou o maior da história. O cara ter essa humildade, ter essa noção que de repente não é isso que vai fazê-lo feliz, pô,
TDzaço. Às vezes a felicidade está no simples e o diário do meio tá indo atrás dela, nas pequenas coisas da vida, olha aí. Filosofei mais ainda, né? Um abraço pro Magal. Precisa voltar logo, porque ele é muito melhor que eu na parte da filosofia aí, né? TDzaço pro diário do meio. E 10% só, tá 90 a 10, 90% de TD e 10% só de fumble junto do Oli. Adivinha quem é o único do contra que deu fumble lá no NFL de diretoria? Você tem uma chance pra adivinhar quem foi o do contra. Tô eu e Anderson. É óbvio, muito bem. Como que você adivinhou, né? Sexto sentido fantástico, um abraço pro nosso do Como contra diria, do nosso grupinho. Esse é o Anderson Brown. Pra terminar, pegando o hype ainda dos anúncios das trocas do 1º de junho, a gente fica zoando que o Russell Wilson é cringe, mas a gente aqui tá bem. Mas a gente tá até, não tá tão mais velho que o Russell Wilson, né? Está nos 40 e pouco, a G um pouco mais nova, o Russell Wilson tá ali quase. Então, a gente às vezes se acha velho pras redes sociais, mas o A.J. Brown é 10 anos mais novo e ele também não tá ficando muito atrás que a gente não, tá? Nos dias que antecederam aí o anúncio oficial da troca pro Patriots, primeiro, ele foi lá e deletou o Twitter. Aí todo mundo ficou assim, nossa, será que ele vai sair? Agora vai se comprometer só com o trabalho do Patriots e tal, do your job? Aí depois na sequência do anúncio oficial da troca, ele foi e postou fotos fofinhas do A.J. Brownzinho lá, trajando orgulhosamente a jersey número 12 do Tom Brady, Patriots tradicional, azul escuro, bonita lá a camisa. Só que assim que o post viralizou, alguns usuários repararam que a camisa tinha um símbolo da Nike, e a Nike só assumiu como patrocinador do uniforme da NFL em 2012. E aí, pela idade do A.J. Brownzinho ali na foto, claramente no máximo meados de 2000, deu pra ver o quê? Montagem. Essa fotinha foi produzida pela IA. Isso mesmo. Foto de IA pra fazer moral com a torcida do novo time. É TD ou fumble? Antes uma informação. Antes da Nike era a Reebok e antes da Reebok era a Wilson. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo faz que eu acompanho a NFL. Então, é fumble, na maior acepção da palavra. Por quê? Não precisava dele ter feito montagem do A.J. Brownzinho. Era só ele ter feito o que faz normalmente. E ele fez isso no podcast junto com o Edelman e com o Gronkowski. Deu aquela piscadinha depois que eles perguntaram, somos todos Patriots. Já tinha sinais, vários sinais, de que ele é torcedor do Patriots. Ele não precisava ter forçado essa barra. Mas, como foi cringe, forçou a barra, é fã. A intenção dele foi boa, né? Mas a gente sabe que de boa intenção tá cheio, né? Então, é fumble por ele ter feito isso. E cara, ele podia só ter tweetado. Nossa, como eu estou feliz. E o mais impressionante do que um cara que ganha 32 milhões não pagar um ingresso pra ir na coisa dele é o cara não ter alguém pra cuidar da rede social dele, pra falar, meu, não faz isso. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar um profissional para fazer isso com embasamento. O cara vai montar você com a camisa do Patriots na barriga da sua mãe. Vai calcular a idade e qual era o patrocinador. Exatamente, pô, o cara ganha para isso. E nem era difícil, né? É só botar a carreira do Tom Brady. Aí mostra aí, ó. Exatamente, cara. Mas daí, né? Então é fumble. Fumble pela falta de inteligência e aqui, ó, pagar alguém para fazer, porque ficou feio. O cara até paga o Claude, mas não resolve. A inteligência artificial não supera a burrice. Exatamente, ele pagou ali a assinatura para fazer na hora ali só. Esse lá no NFL de diretoria ficou 75-25. 75% fumble, 25% TD. E eu tô de fumble também. Porque não tinha necessidade, simplesmente não tinha necessidade. Você não tem uma foto trajando uma jersey, sei lá, posta a fotinha do menininho, do pequeno AJ assistindo um jogo, sei lá, deve ter algum outro registro, se não tiver, inventa outro cenário. Pra que você vai postar como se você estivesse trajando uma camisa que você não estava? Então fica artificial, mas esse é um dos efeitos colaterais da IA, que traz muita coisa boa, facilita muito. No nosso próprio NFL, etc., facilita demais a IA, tá? Tem muita coisa que ele ajuda a gente, mas tem coisa que o uso ainda, a gente não tá muito bem adaptado
pra poder usar, e o caso do AJ Brown pra mim é um desses. A gente é cringe, mas ele mais novo é também, né? Fez a montagenzinha e postou lá achando que ninguém ia perceber que não era o AJ Brownzinho, fofinho AJ Brownzinho, tá? Ô moleque bonitinho, né? Cuti-cuti menininho. Mas tem uma coisa que a gente faz na área da arquitetura, que é quando você vai restaurar um prédio, alguma coisa, tem uma parte que você tem que deixar claro que aquilo ali foi feito pós a época, né? Para que não se confunda com o que era e não descaracterize. Ele podia ter feito uma foto de IA, claramente de IA, tipo, olha, eu fiz como torcedor do Patriots, pedi para fazer e deixar isso nítido que era uma IA. Tipo, sei lá, sabe quando você faz, quando a pessoa falece, você faz lá com a imagem. Ele podia fazer um negócio mais poético, digamos assim, ter usado uma coisa mais com a clara intenção de ser IA e não, tipo, para parecer que realmente era uma foto real e passar por esse fiasco aí. Pois é, então eu tô de fumble aqui. Você tá exigindo muito da burrice natural. É o AJ Brown. Eu esqueci por um momento que era o AJ Brown, desculpa. O AJ Brown aprontas dele. E vai continuar aprontando aí. Temporada dentro, teremos oportunidade de trazer mais tretas e TDs ou fumble dele aqui também. Persona não grata na Filadélfia, tá? Não pisa mais lá. Sim. Sem o AJ Brown e o Rashee Rice, a gente quase não ia ter pauta aqui nesse programa. Não tem treta na TL, não tem nada. Ó, em atenção ao nosso Fábio Carvalho, que chegou aqui atrasado, perguntando se o OBJ no Giants ainda é um bom wide receiver. É igual o Neymar na Copa, é pra vender camisa de campo mesmo, não é, tá? Mas volta lá no começo do episódio, que a gente falou bastante do OBJ. Valeu pelo comentário, valeu todo mundo que nos acompanhou nesta live. Mais uma vez, um abraço pro nosso trio Ticketmaster, todo mundo que nos prestigia lá no NFL Etc. Diretoria. Faça parte você também, através do apoia.se/NFL Etc. Os recados finais de vocês, meus queridos. Beijo pra galera. Mais uma vez, muito obrigado pela galera que ajudou a gente e que se engajou lá na busca de ingressos. Daqui a pouco tem mais, porque vai abrir um pouco geral. E o pessoal aí estiver precisando, pode chegar junto que a gente vai ajudar. E no mais, contagem regressiva para agora acalmar a temporada, começarem os treinos e aí começar a Festival de Lesões. É isso, galera. Muito obrigado por mais um episódio aqui com a gente. A galera que comprou até setembro, a gente vai se ver lá. Quem não conseguiu ainda, boa sorte. Chama lá no grupo lá que a galera tá empenhada, vai fazer os mutirões lá. Então vamos tentar fazer uma reunião bem bacana aí no final do ano, aí em setembro, lá no Rio. E é isso. Boa noite, uma ótima semana para todo mundo e é nóis. Lembrando que em breve estaremos configurando as nossas ligas de fantasy. Então você que já tá no grupo e tá inadimplente já sabe, né? Vai ser excluído na hora. E você que ainda não entrou, faça o favor de entrar que dá tempo de participar. No fim de semana do Jogo do Rio, no sábado, fazemos um evento só para os apoiadores. Então um evento que é divulgado só no NFL Etc. Diretoria. E no domingo sim, o pré-jogo, o boteco, o nosso tailgate tradicional, aberto para todo mundo. A gente anuncia aqui e nas redes, beleza? Mas antes disso, semana que vem, a gente está de volta. Um abraço e valeu! Beijo!